Ô, louco! Que rápido, estamos de volta. Graças a Deus. Ao vivo não, ao vivo não. Estamos gravando esse programa sensacional, mas é o primeiro oficial. Tivemos o programa com o Tatá, que já entrou. Com o Gabriel também. Foi muito legal. Duas feras, velho. Ele que saiu do meu timão agora. Isso. Tivemos o programa com o Tatá e agora esse oficial 2025 aqui com meu amigo Daniel Perrone. Daniel Perrone! Vai começar o ano, meu Deus. O problema não é como vai começar o ano de São Paulo, o problema é como vai terminar. Mas terminou. Grande Perrone! Grande Perrone! Grande Perrone! Obrigado por mais uma participação, né? Tá aberto aqui, o microfone tá aberto, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Vamos lá, vamos falar de São Paulo, vamos falar de futebol, vamos falar da vida, vamos falar de tudo que vocês quiserem aí. Claro, pra cima. Tô à disposição, mais uma vez. Boa, Perrone. O homem é um viking, né, velho? Estiloso. Ele podia estar naquela série do Valhalla. Valhalla. Tem São Paulino que fala que é promessa isso aqui, mas não é não. Promessa do quê? Ganhou tudo já? Não. Ganhar tudo ganhou, mas... Você ficou um homem mais estiloso. Você é tipo o Richard Gere. Você ficou melhor porque você ficou velho. Quando você era mais novo, você era feio. É verdade, cara. Eu parecia o Porpetone, cara. Agora você tá no jeito, entendeu? Agora tá estiloso. Tá certo. Melhorou muito. O tempo te fez bem. Tá certo. Sei lá, acho que o tempo, a experiência, né? E os cacetes que a gente leva na vida, né? Os coices que a gente leva na vida. Muitos, né? Porra, muitos. Vai dando uma ajeitada. Né? Um atrás do outro, mas faz parte, né, Perrone? A graça é essa. Se for muito fácil, né? Tem que ser na raça. Tem que ser na Tem raça. que ser Corinthians às vezes, né, Perrone? Na raça. Não tem que ser Corinthians, não, mas tem que ser na raça. O Perrone... Aliás, raça não é só uma coisa só do corintiano, não, claro. A raça é de todos os clubes, né? É uma mística isso. É uma mística. Vamos falar disso, de todas essas discussões aí, esses folclores do futebol, Corinthians e São Paulo. Perrone, dispensa apresentações, mas acho legal você começar falando um pouquinho da sua trajetória aí. Antes de eu falar da Couro 50, que tá com a gente agora aqui no Deus ZebraCast, já vou dar aquele toque também do restaurante Sete Mares. Deixa um pouquinho o QR Code da Couro 50 pra gente, Kimberly, o pessoal aí. É um spoiler aí, ó. Já vai entrando aí pra você ver. Enquanto o Perrone vai só se apresentar aqui sobre a carreira dele antes da gente chegar nos assuntos. Tem muito assunto do São Paulo que eu quero falar, porque eu vou fazer uma campanha agora pra lançar no jornalismo esportivo um Mauro César 2 pra falar do São Paulo. Porque os caras só falam mal do Corinthians. Não tem um que vai fiscalizar o São Paulo. Não tem um que vai lá e olha as dívidas do São Paulo. A própria torcida fiscaliza o São Paulo. Precisa ter mas não tem um Mauro César. O Mauro César O Mauro César, ele esqueceu que existe o São Paulo. Ô, Maurão, dá uma olhada. O Perrone vai te dar umas dicas aqui, pô. Dá uma cutucada no São Paulo de vez em quando. Tem dívida pra caramba lá, velho. Tem. Vamos falar disso aí. Mas, Perrone, se apresenta pra galera aí, agora aqui no Deus ZebraCast. Conta um pouquinho da tua trajetória aí como jornalista. Super competente, inclusive. Faz um trabalho muito bacana até hoje. Muito voltado pro São Paulo também, mas no futebol em geral, né, Perroneira? Então, basicamente, eu sou um torcedor raiz que viveu toda a transição do que a gente chama de comunicação antiga, né? Comunicação pelo jornal, pela TV, pela rádio. Passei por toda essa transição para redes sociais, né? Comecei em fóruns de torcida, participei de um canal que na época foi o maior portal de torcida do Brasil, que era a SPNet. Hoje não é mais, a SPNet parou no tempo, como muitos anos o São Paulo parou no tempo também. Mas eu ainda vejo algumas coisas dessa SPNet aí. Sim, aquele site que é cheio de banner de publicidade. Isso, você quer ver uma notícia, às vezes, porque eu gosto de ver notícias sobre todos os times. Fechar o xizinho. Às vezes aparece lá, aí eu clico no... Aí, começa a estourar banner, eu desisto de ver a notícia. Não, é verdade. Mas na época, a SPNet, ela se sobressaiu a todas as outras. Você acha que tinha só a Net Vasco concorrendo? Porque a SPNet foi o primeiro portal que você podia comentar as notícias. É uma coisa que a gente hoje acha uma coisa ridícula, né? Mas você, na SPNet, no portal da torcida, você fazia um cadastro simples, nome, e-mail, telefone, coisa assim. E aí você podia entrar em todos o feed, né? Que era aquele
corredor de notícias do Globo Esporte, da ESPN, que tudo que a gente indexava tudo, e você podia comentar as notícias. Que é o fórum, né? O famoso fórum. Isso em 2001, 2002, sabe? Antes de ter rede social, sabe? Então foi muito importante a história da ESPNet, e eu era uma das pessoas que gerenciava tudo isso daí. Aí eu fui subindo de posição, virei colunista de quinta-feira, colunista de quarta, terça, terminei a ESPNet como colunista de segunda-feira, que era o horário nobre, né? Todo mundo via os jogos do fim de semana e chegava na segunda-feira e entrava na ESPNet também para ver o que eu pensava sobre os jogos. Isso atraiu a Globo, né? Fiquei 10 anos na Globo com o blog do torcedor. Muita gente até hoje fala para mim, pô, eu te conheço da Globo, etc. Pô, eu fiquei de 2006 a 2016. Caraca. Né? Eram 10 anos, que foram os 10 anos que tiveram esse projeto. Mas na Globo você só escrevia? Eu só escrevia, só tinha a missão de escrever. Eram 20 publicitários no começo do projeto que foram contratados para vender o peixe. Então me contratavam para falar bem não, para defender o São Paulo, exaltar o São Paulo. Como torcedor. Como torcedor, é isso. Eu fiz isso na ESPN pro Corinthians. Pois é, então, eu achava isso super divertido, era uma coisa pioneira na época, a gente ainda não tinha rede social em 2006, era o Orkut, muito embrionário, era não mesmo. era o Facebook estava engatinhando ainda, não tinha Instagram ainda, que eu me lembre, né, acho que o Instagram, eu comecei o meu Instagram em 2013. Por aí mesmo, 12, 13, 14 que pegou o Instagram. Por aí. Começou a pegar, né? E 2 anos eu fiquei como publicitário que defendia o peixe. Depois, a Globo, ela transferiu o projeto do marketing, que era no Rio de Janeiro, para a redação, que era aqui em São Paulo, lá na Marginal Pinheiros. E na Berrini. Boa parte de quem escrevia saiu. Porque mudou, a gente tinha que entrar na linha, entre aspas, do código de redação, manual de ética, né? Porque agora a gente estava fazendo parte do time de redação. Mudou a cara do negócio, né? Mudou. Porque assim, quando a gente foi contratado, podia tudo. Podia xingar, um podia xingar o outro, etc. Porque isso fomentava os banners do comercial. Dá o engajamento da época. Dentro do blog. Mas aí chegou na redação, era proibido. E você tinha que ir pra Globo? Ou você fazia. Não, ou você inventou o home office? Não, isso daí eu trabalhava eu tenho uma agência e eu fazia os posts da agência. Ir na redação. Não precisava ir. A gente ia de vez em quando, mas para participar de atividades lá do Globo Esporte, enfim. Mas nada assim, sabe? Não tinha reunião de pauta presencial. E você se dava bem com o pessoal lá da redação da Globo na época, não? Cara, eu não tive nenhum problema com ninguém lá. Mas a gente via que na época o jornalista achava a gente meio um estranho no ninho. Apesar de eu ter também diploma de jornalista, eu acho que isso não quer dizer nada, né? Eu sou publicitário de formação, mas eu tirei o diploma de jornalismo também. Porque eram só mais 2 anos, eu queria ficar mais um tempo tomando chopp na faculdade. Então, vamos ser abertos, vamos ser direto. Boa. E eu tenho o diploma de jornalista, tudo, não uso, mas eu enxerguei a oportunidade de exercer a minha veia jornalística quando o projeto mudou de setor. Então, eu fui um dos poucos que fiquei na Globo. E fiquei quase até o fim E nunca rolou uma oportunidade de fazer uma outra coisa lá na Globo? Cara, sempre, porque assim, eu tenho vínculo com a Globo ainda como agência, né? Eu faço alguns serviços para a Globo. Tá bom. E a Globo, ela tem 4 núcleos bem diferentes. Ela tem a redação, o marketing, o comercial e a tecnologia, que como qualquer grande empresa não fala muito entre si, entendeu? Então eu saí da parte de redação, terminei a minha epopeia na Globo. Eu sou muito grato à Globo, porque se não fosse a Globo eu não ia ter a visibilidade inicial que eu tenho. Hoje eu tenho mais view do que eu tinha na Globo, no blog, por exemplo.
Mas assim, eu trabalho em outras vertentes para eles, entendeu? Vertentes mais de marketing comercial do que da própria Legal. redação. E sou publicitário, né, cara? O meu blog é entretenimento. Meu blog, assim, tipo, ele eu tenho algum conteúdo jornalístico? Tenho. Porque eu acho que a coisa hoje, ela se mistura muito, né? Você Sim, mistura jornalismo sim. com entretenimento. Às vezes Com confunde o com torcedor. certeza. Mas assim, eu sempre deixei claro para todo mundo que eu sou jornalista, eu tenho diploma de jornalista, eu tenho a capacidade de dar furo jornalístico, enfim. Mas a minha ideia é muito mais experiência de torcedor e opinião. Sim, a Isso- gente acompanha seu trabalho. Aí Você fez alguma amizade na Globo com alguém Sim, que a o gente... Zé Gonzalez, você conhece? O Zé tá hoje na Federação Paulista de Futebol, era chefe de redação lá da Globo, ficou por muito tempo, acho que saiu no fim do ano passado, se eu não me engano, ou algo assim, tá na Federação Paulista, a gente sempre... Aliás, os jantares que eu tinha com o Zé eram muito mais proveitosos do que as analytics que eu recebia da Globo em relação ao meu trabalho. Vou explicar rapidinho melhor para vocês. A Globo me passava quanto que eu tinha de audiência em cada mês que a gente trabalhava. Só que ela não me passava o microdado, o detalhe que eu precisava para poder melhorar, para poder ver para onde eu ia para melhorar a audiência ou então para qualificar mais a audiência. Ela me falava, olha, você teve 6 milhões de views nesse mês, beleza. Mas nos jantares que eu tinha com o Zé, ele me passava algumas coisas, nada sigiloso, mas ele me dava uns toques para saber para onde eu ia. Por exemplo, na época, ele me falava o que tinha mais acesso na homepage do Globo Esporte. Sabe o que era na época? Fórmula 1. Caraca. Era o que mais dava audiência. Na época tinha brasileiros, né? Isso ajudava, né? Ajudava muito, tinha brasileiros, mas assim, cada um tem um time, né? Mas todo mundo via Fórmula 1 naquela época. Então, a Fórmula 1. Aí depois vinha Neymar, aí depois vinha Flamengo, aí depois vinha Adriano, Imperador, depois vinha Corinthians, depois vinha São Paulo. Os trending topics, né? Ele da me época. passava. Ele te passava que era sigiloso, né? Entre aspas, assim. É que não eram informações abertas, igual hoje você entra no Twitter, tem lá. Exatamente, entendeu? exatamente. Então, isso daí me dava bastante informação, mas depois que eu saí da Globo, que eu fiz o blog, e o blog muito assim, ele é uma referência à Globo, ao que eu fazia antes, porque eu fiz o template do blog, a formatação do blog igualzinha a da Globo, e tá até hoje assim. A única diferença é que tem um pouco mais de comercial mesmo, né? Porque não tem que ter mais bannerzinho, né? Tem que ter, e que eu consigo ver todas as minhas estatísticas. Então eu consigo ver que tipo de coisa que eu tenho que escrever ou que eu tenho que me alinhar para que, de acordo com o interesse do meu público. E o meu público não é só as minhas redes sociais, o torcedor de São Paulo. Eu trabalho no Google, né? E o Google me ensinou bastante como traçar um SEO dentro das minhas publicações que faça com que o meu post, os meus posts transcendam as minhas redes sociais e elas entrem, por exemplo, dentro do Chrome, como sugestão para quem é São Paulino. Oh, que legal. Então, hoje em dia, eu sei que eu tô falando demais, mas aprendendo aqui. É muito legal. Eu tenho hoje 50% da minha audiência nas minhas redes sociais. E há 10 anos atrás, ou 6, 7 anos atrás, eu tinha quase 100%. Não é que as minhas redes baixaram, é que o Google equilibrou isso. Então, eu trabalho, obviamente, pro meu seguidor, para as minhas redes sociais, mas com muita técnica voltada a SEO, que é para você atingir um público sempre maior. Eu publico cerca de 4 ou 5 posts por dia, na intenção de que ele transcenda. Como a gente dizia na Globo, que ele transborde, né? Na Globo tinha isso. Se o meu conteúdo era interessante para a Globo, ele subia do blog, ele ia para a capa do Globo Esporte São Paulo, e se ele tivesse interesse, ele ia para a capa do Globo Esporte e podia ir até para a capa do G1. O Corinthians conseguiu uma capa do G1 quando os torcedores foram presos, lembra, em Oruro lá? Sim, sim. Então, essa abordagem do blogueiro do Corinthians, que foi um dos únicos, se eu não me engano, que
entrou para entrevistar eles, acho que foi um dos únicos que quem estava preso lá permitiu que entrasse, acho que não permitiram jornalista. Eu fui lá na cadeia, lá não podia entrar mesmo. Então... Você ficava lá na porta. Eu não lembro se foi lá em Oruro? Eu não lembro se foi o Ricardo Taves, que era o blogueiro na época. Que também é um cara que eu fiz muita amizade também. Mas transcendeu, foi pro G1 do Globo. Eu consegui só o Globo Esporte mesmo, eu entrevistei um dos... mas é porque o assunto de Oruro virou policial, né? Exato, aí é outra página, né? Não era só esporte. E no meu caso eu não consegui. Assim, mas eu nem tinha essa intenção, porque a gente não via as estatísticas, né? Só depois que a gente teve essa... Aprendendo mesmo, era um blog naquela época, era um terreno baldio. Ninguém sabia. Quando eu fui convidado para ser blogueiro da Globo por um amigo meu que era jornalista do UOL, fazia o radar UOL, não sei se vocês eram... UOL. Então, que era bem interessante, né? Que era um pupurri, vamos dizer assim, eu sou velho, né? É um pupurri de notícias de cada time, de bastidores, era muito legal. E ele me convidou para ir pra Globo, eu falei, pô, blog é coisa de menininha, sabe? De ficar ali escrevendo no diário à noite, todo dia. Ali, Ninguém sabia o que era, né? Uhum. E como que eu aceitei, e como que eu entrei na Globo foi engraçado, cara. Eles falaram, eu não queria ir. Sinceramente. Mas por quê? Porque eu achava que era uma coisa que não daria futuro pra mim. Sério, sabe? Blog pra mim não... Você tinha preconceito com blog? Eu tinha preconceito com blog. Porque eu queria escrever, queria realmente fazer parte de uma redação, assim, sabe? Mas aí o blog, cara, o pessoal falou, tá bom, faz um texto sobre o próximo jogo que vai ter, e aí a gente avalia. E aí teve São Paulo e Vasco, São Paulo perdeu, acho que 2-0 do Vasco, e putz. Ficou louco. Eu enchi a caneta, né? Descasquei. Cobra, lagarto, falei tudo. Era o que os caras queriam. Os caras falaram, você tá aprovado. Ferrou, teve que fazer. Eu achei que eu não ia ser aprovado, cara. Eu achei eu botei um limite lá e fui aprovado. Aí depois eu fui pro Fanáticos do Esporte Interativo, fui o cara do sofá da HBO, né, no Campeonato Paulista. Enfim, fui convidado para fazer parte dos embaixadores da Libertadores. Aí, cada ano eu vou fazendo alguma coisa meio diferente. Pô, fiz o documentário da Copa do Brasil que lancei na Prime, foi muito bacana. Vamos falar disso aí, muito legal. Quero saber da tua relação com o São Paulo instituição também. Mas antes quero agora aproveitar, acabar com a curiosidade da galera. Tá aqui, ó, o QR Code aqui da Couro 50, nossa parceira agora aqui em 2025 no Deu ZebraCast. Você ainda não entendeu o que é a Couro 50? Eu vou explicar para vocês, meus amigos. Exatamente. Pode colocar aí a próxima tela, minha querida Kimberly. Por favor, aquela que eu te pedi lá das fotos, que a gente vai mostrar agora. Isso, olha aí, tá vendo? Tá aí o site aí, ó. Atenção, torcedores e torcedoras de Santos e Corinthians, hein? Um abraço pra Carolzinha Bernardi. Isso. Ela vai estar na próxima foto aí. A Couro 50 é uma marca de bolsas e carteiras de couro, tá, gente? E acaba de lançar aí uma novidade muito bacana que vai conquistar aí os apaixonados tanto pelo Corinthians quanto pelo Santos, por enquanto. Em breve vai ter novidades aí. Opa. É a nova linha de carteiras e acessórios licenciados com os escudos tanto do Santos, com a Carolzinha aí, ó, olha lá, quanto do Fanática. Corinthians, que eu tive a honra também de fazer parte do projeto aí. Tamo junto com a Couro 50 aí, carteiras modernas, bonito, compactas, hein? Tá? Tem espaço ideal para cartão, CNH, notas que o Perrone tem muito, tudo organizado, sem fazer aquele volume no bolso para não vir um trombadinha e levar a tua carteira embora sem você perceber. Então garanta agora a sua mesmo. Garanta a sua agora mesmo nas lojas oficiais dos clubes, tá? São produtos licenciados e oficiais, tanto de Corinthians quanto de Santos, tá? No site da couro50.com.br, tá aí na tela, o QR Code também tá aqui, ó, e você pode adquirir esses produtos aí muito em breve. Kimberly, coloca na próxima tela aí, olha aí, ó, quanta coisa legal tem aí na Couro 50, produtos do Corinthians, ó, chaveiro, tá? Kit porta-copos, tá? Que é a famosa bolacha, né? Olha lá, o porta-cartão Corinthians 1910, carteira do Corinthians 1977, 2012, 82, tem nas cores pretas, nas cores marrom, mousepad,
Vamos para os artigos do Santos agora, ó. O chaveirinho ficou em roxo, ó. E o bonito, Corinthians assumiu o roxo no uniforme de treinamento, hein? Ficou bonito, hein? Ó, a cor 50 aí previu o futuro aí. E pro Santos aí, ó, chaveirinho em branco. Bonito também, bonito. Porta-cartão, que é o que a Carol tá segurando lá. Carteira 2011, né? Títulos da Libertadores, 11, 62 e 63 do Santos. Mousepad, kit porta-copos, então tudo disponível, produtos licenciados e oficiais de Santos e Corinthians na Couro 50 e quem sabe em breve, meu querido Perrone, os do São Paulo. Pô, tô esperando, hein? Os do São Paulo. E carteira é uma coisa que nunca sai de moda, né, cara? Pode falar à vontade. Você vai ter que usar... Você vai usar pro resto da vida. Pode falar, põe tudo no celular. Não. E se acaba a bateria do celular? Aí lascou. Não acaba a bateria da carteira. Exatamente. Então, quem sabe aí em breve os produtos do São Paulo, Perrone, tem que falar, tem que licenciar lá com o Casares. Isso. Como é que é a tua relação com a instituição, com o clube do São Paulo? Relação boa, tá? O Casares foi o cara que viabilizou, por exemplo, o licenciamento do meu livro do título mundial de 2005 em 2010, eu lancei em 2010, tô querendo relançar agora, né, fazem 20 anos do Tri, da Libertadores e do Mundial, e eu tô também com licenciamento de camisetas, né, batalhamos muito por essas camisetas licenciadas com estampa de torcedor, né, a Sal Store lá do São Paulo, ela faz uma linha muito legal do São Paulo, que é uma linha alternativa à New Balance e com as cores do São Paulo, porque a New Balance ela faz umas cores diferentes e muito legais. Foram divulgadas agora nos Estados Unidos, eu achei muito legal. No ano passado também, é um azul, né, um vinho. A linha da Sal é uma linha que preserva as cores do São Paulo, muito bacana também, mas faltava uma linha mais de torcedor, sabe? Que identificasse, o torcedor identificasse com algumas frases do time, algumas referências à música, e aí a gente conseguiu licenciar. Tem uma relação muito boa com eles. E as críticas e liberdade, que você faz? eu tenho liberdade para poder fazer as críticas que eu... É mesmo? Não tem que eu faço no blog, não tem nenhuma intervenção, não tem nada. Às vezes tem alguma discussão com algum personagem lá do São Paulo, mas nada... Que deve ser algum não conselheiro. Né? São pessoas da gestão e de fora da gestão. Mas às vezes seu telefone toca. Ô Perrone, tá pegando pesado, cara. Muito raro. Já tocou, mas assim, é raro, entendeu? Porque quem me liga ou que me ligou entendeu como funcionam as redes sociais, entendeu? Você não pode ser chapa branca, cara. Sabe? Você não pode ser chapa branca. Eu confesso pra vocês que eu sou um torcedor que exalta o clube. Eu sou torcedor. Eu procuro defender o clube, procuro primeiro entender o que acontece em cima de uma notícia, então eu vejo todos os lados, não vejo só o meu lado, porque tem muito blogueiro, muito youtuber, que ele passa só o lado dele. É justo, mas aí vem aquela questão da confusão da informação, né? Sim. Tem gente que trata a opinião como se fosse um fato. E não é. Muita coisa que eu falo lá do São Paulo são opiniões minhas, não são fatos. Eu jogo o fato e dou minha opinião. Mas enfim, a relação é muito legal, não tenho nada a reclamar, e acho que o clube também não tem nada a reclamar. O clube aprendeu a tratar, a conviver com os seus torcedores de rede social. Isso é importante, né? Essa mudança toda, né, Perrone? Acho importante e é inevitável. Isso aí não adianta você bloquear as pessoas. É porque tem uns caras muito ultrapassados nas gestões, né? Uns dinossaurão, assim, que os caras não conseguem entender essa transição, né? E isso é muito importante. O São Paulo passou pelas últimas gestões aí, antes do Casares. Que é mais moderno, o Casares é mais moderno. Ele é mais de rede social. Bem mais moderno, ele entende as redes sociais, ele entende como funciona. E antes do Casares, alguns presidentes não sabiam mexer e eram completamente nulos nas redes sociais. E ele é criticado por isso, às vezes. Eu acho uma bobagem que ele usa as redes sociais. O Tricas veio das redes sociais do São Paulo, né? Vamos falar do Tricas. Tricas da onde veio isso? O Tricas é uma treta, né? Cara, a gente já conversou sobre isso aqui num programa que eu vim.
Pra mim não tem problema nenhum, cara. Acho que cada um pode chamar do jeito que quiser, não tem problema nenhum. Eu não chamo. As pessoas às vezes falam, o Tricas não tá legal. Eu não vejo como uma coisa pejorativa. Sério, sinceramente. Se você chega pra mim e fala assim, pô, como é que tá o Tricas? Eu falo, Mas Independente botou uma nota lá, falou que ia descer a porrada em quem chamasse de Tricas no estádio. Você lembra disso? Eu lembro disso, mas eu não concordo, cara. Acho que, assim, eu não chamo, né? E acho que o clube não deveria chamar também. Se você faz uma pesquisa nas redes sociais e tem muito mais rejeição do que aprovação, é melhor. Eu acho que o clube... Como o clube, ele parou também. Acho que o clube não quer esse tipo de... Fomentar, né? Fomentar esse tipo de discussão, entendeu? Foi talvez algo que eles nem previam muita repercussão. Veio do Twitter isso aí, parece. Foi. Né? Mas assim, não me incomoda, cara. Sinceramente, o apelido não me incomoda. Mas você não fala que é Tricas, mano. Não. Você fala tricolor. Aqui é São Paulo, vamos São Paulo, a gente fala essas coisas. Mataram o Tricas, né? Não tá tendo mais. Mas nem teve vida isso. Isso daí foi muito mais, assim, algo que veio e foi embora naturalmente do que algo arquitetado pelo clube. Olha, vamos criar um apelido novo pro São Paulo para testar a repercussão, sabe? Acho que foi algo leviano, sabe? Alguém pegou, colocou lá, entendeu? Com certeza um torcedor muito mais jovem e, cara, não tenho problemas. Você não é contra o Tricas, então? Eu sou contra a ofensa. Eu não vejo esse apelido como uma ofensa, pelo menos pra mim, né? Como é que você, como torcedor de São Paulo, você se dá com essa questão, às vezes, da homofobia que alguns torcedores praticam, chamando o São Paulo de... Enfim, aqueles nomes homofóbicos assim. Cara, eu acho que o torcedor agora, e não sou eu, o torcedor agora tem que entender que o mundo mudou, cara. É difícil, você não pode mais. Porque assim, gay tem toda a torcida. Claro. E eu acho que todos os torcedores que são gays e que eles sejam podem ser o que eles eles quiserem, sejam homens ou mulheres. São livres. Gay são livres. Eles ficam ofendidos com provocações homofóbicas de qualquer parte, entendeu? Sim. Seja do adversário, seja do próprio torcedor do São Paulo, entendeu? Então, eu assim, pra mim, isso é um assunto já superado, sabe? A gente não... Na época da Globo, não é que a gente era incentivado a fazer isso, mas a gente era incentivado a provocações. E muitas vezes as provocações vinham com xingamentos ou então com apelidos, entendeu? Hoje em dia não cabe mais isso, e não sou eu que tô falando, né? Isso é o público mesmo que fala. Não, então... é verdade. Essa semana deu um BO com o meme da Renata Fã. Foi. Deu um BO isso aí, porque fizeram o meme do Denilson que foi pra Globo, com a Renata Fã na Band, e da foto na Globo era ele com o Pablo Vittar. Sim. E a Renata Fã postou isso. Foi. Você acompanhou? Sim, acompanhei. Meu, deu uma confusão isso aí. Deu uma treta. E a própria Pablo Vittar lá se sentiu ofendido. Ficou. E achou que aquilo lá é uma atitude de provocação à comunidade LGBT e tal. É muito perigoso. Eu, se fosse a Renata Fã, não teria postado. Eu até entendo a intenção dela. Mas eu entendi, porque a Globo ela é uma emissora que dá mais espaço para todas as comunidades. Diferente da Band, a programação da Band é diferente. Ela não aborda tanto esses temas. Então, o meme lá, a brincadeira, eu enxerguei de forma bem ingênua, assim, bem de diferentes editoriais. Mas não é cada um enxerga de uma maneira. E isso aí gerou uma treta, Furou a bolha, né? Foi passagem de gerou fofoca. Uma confusão que vai de acordo com o que você falou. Por isso que se eu fosse a Renata Fã, eu não teria postado, porque não precisa, não tem necessidade. Essas piadas, essas brincadeiras, não tem mais que fazer, né? Tanto é que ela não vai apagar, porque ela nem é obrigada, ela não vai apagar, mas acabou gerando para ela um desconforto lá, inclusive na própria Band, que emitiu uma nota oficial. Então, eu até entendo a intenção da Renata, e ela escreveu, ficou claro, ela falou, eu sou do time da zoeira, entendeu? E ela é mesmo. Ela é mesmo. Sabe, e o jogo aberto é o time da zoeira. O jogo aberto não... Sempre foi. A informação tá no meio da zoeira.
Não é a zoeira que tá no meio da informação. Ao contrário. Entendeu? Eu até entendo isso, mas eu concordo. Eu acho que hoje em dia o mundo não aceita mais isso. E não sou eu, nem você e nem a Renata que tá falando isso, né? Isso esse é um tipo do meme que você só vai causar dor de cabeça. Exatamente, não traz nada de positivo pra ela, né, no caso, fazer a postagem, né? Às vezes ela nem imaginou isso, achou que falou, pô, o pessoal uma brincadeira, tá... uma resenha mas e tal. não... Já deu, né? Eu aprendi com isso, cara. Mas a torcida do São Paulo ainda escuta esses gritos aí, tirando os jogos contra o Corinthians, que é o único jogo que eu vou. Que tá tendo punição. Você que viaja agora. bastante, vai ver jogo no Rio, vai ver jogo em BH. As outras torcidas ainda fazem esse tipo de provocação? Cara, assim, do que eu vi, presenciei, a do Corinthians pela TV, que a gente não pode mais ir no estádio, punição, e a do Palmeiras também. Faz também. Entendeu? Mas acho que assim... Mas fora, você vai em muito jogo fora. Eu vou em muito jogo fora, não tem nada. Pouca coisa. Talvez a do Vasco, sabe? A do Vasco fez uma outra vez. Mas assim, é muito pouco. Acho que o torcedor... Eu vou dar um exemplo pra vocês. Lembra do tiro de meta? Lembra o tiro de meta? Gritava, todo mundo gritava no tiro de meta? Lembra. Começaram a punir os clubes, né? Aí todo mundo parou. Então eu sou a favor da punição. Porque daí para de uma vez. É simples a questão. Tomou essa atitude, seja qualquer clube. Tomou essa atitude, é punido e vai parar. Como parou a do tiro de meta. Tem que ter punição, eu concordo. Não importa quem seja. Mas o Corinthians foi o único que foi punido. Foi punido. Não pode ser um. Só o Corinthians foi punido. Todo mundo. Vale a pena lembrar disso aí. Só o Corinthians foi punido. Antes da gente continuar o papo aqui, agora vamos lá pro restaurante Sete Mares, meus amigos. Ai, que delícia. Perrone, você precisa ir lá no Sete Mares, Perrone, você vai ficar louco. Essa hora, vocês falam pra mim de comida? Você precisa ir lá no restaurante Sete Mares. Rapaz. Pode deixar aí ó, a tarjinha do restaurante Sete Mares pra gente, minha querida Kimberly. Põe na tela, um abraço pro chefe Simon, né? Um abraço pro Wesley. Né? Família de corintianos lá no Sete Mares, mas todos são bem-vindos. Muitas resenhas lá no Sete Mares. O Mauro Naves está encabeçando aí esse projeto aí, sempre apresentando. Tivemos aqui no Natal um especial aqui com o Joel Santana em collab lá com o pessoal do Alambrado Alvinegro, que gravamos lá no restaurante Sete Mares. Então, peixe fresco, os melhores frutos do mar, comida japonesa, um sushi bar, tudo que você mais gosta de frutos do mar é no restaurante Sete Mares. E se você não é da turma do Frutos do Mar, não tem problema, pode ir lá, que também tem o buffet completo. Então você vai passar muito bem no restaurante Sete Mares. Pode usar o salão lá para fazer teu casamento, teu aniversário, tua festa de 15 anos. O que você quiser fazer no restaurante Sete Mares vai ser muito bem recebido. E siga os caras no Instagram, hein? @restaurante Sete Mares, tá? É demais. Perrone, vamos marcar lá no Sete Mares. Em São Caetano do Sul, na Estrada das Lágrimas, cidade da minha esposa, São Caetano do Sul. Só tem corintiano em São Caetano do Sul, você sabe, né? Discordo. Você sabe, né, Pedro? Discordo frontalmente de você. A única coisa que eu concordo com você é que frutos do mar é a melhor comida do mundo. É bom demais. Pelo amor de Deus, hein? Esse time aí. É muito bom. Pô, um peixinho grelhado, crustáceo grelhado, pesa, polvo grelhado. Não pesa, né? Fica gostosinho. É demais, né? Tudo. Vai lá, vamos marcar lá no Sete Mares. Um abraço pra turma do restaurante Sete Mares. Em breve tô aí com o Perrone. Perrone, o São Paulo é uma ditadura ou é uma democracia? São Paulo é um clube fechado. Talvez seja o clube mais fechado do Brasil. Coreia do Sul. Coreia do Norte, perdão. Não chega a ser uma Coreia do Norte, mas é um clube que preserva as tradições. É demais. É ditado ainda... os presidentes e os conselheiros são eleitos de forma mais indireta, né? São sócios que definem. Não, os sócios não definem, né? Os sócios definem os conselheiros que definem o presidente. Era igual eram nossas eleições aqui na época da ditadura. Então, assim? Exatamente, Caramba, é assim ainda. Véio. É muito atrasado. E eu acho que vai demorar para que mude alguma coisa, viu? Por quê? É uma ditadura. Você é sócio do clube? Não sou. Não sou sócio do clube porque eu não compactuo com esse tipo de não é de gestão. A gestão é uma coisa, mas de modelo. Modelo de eleição lá, eu não compactuo. E aí o pessoal fala pra mim, porra, Perrone, você tem que entrar porque quanto mais gente
que for de oposição a esse tipo de sistema a entrar no clube, mais chance a gente tem de derrubar isso. Cara, eu vejo relato de amigos assim que tentaram entrar e não conseguiram. Então eu falei assim, olha, eu vou preservar a minha... Não conseguiram entrar ou não conseguiram? Não conseguiram permanecer lá dentro. Não conseguiram ficar no clube porque viam muita coisa que não concordavam, mas muita coisa mesmo. Então eu falei, gente, para entrar no clube só para participar da vida política do clube, porque para mim o clube, eu tenho isso. Você gosta de separar o futebol do clube, né? Gosto. Eu preservo a minha, vamos dizer assim, a minha integridade de torcedor. Acho que é isso. Talvez você tenha um pouco de receio de ficar muito frustrado com o que você vai ver lá dentro de São Paulo e misturar as coisas. Exato. Eu não quero participar da vida política do clube. Eu quero comentar futebol. Isso cara. É muito inteligente. Não, isso também. Isso é o mais legal, é o que eu mais gosto também. Mas me preparei para isso, né, cara? Fiz curso de técnico, fiz curso de arbitragem, para poder comentar. Mas o São Paulo é um absurdo, cara, ter esse modelo de sistema de presidente até hoje, cara. Porque ele vai na contramão de tudo, né? Lógico, Sim. O Corinthians tem seus problemas, o Palmeiras tem, mas ainda existe alguma democracia, vamos dizer assim, né? Clubes como o Inter, como o Santos, o sócio torcedor já tá elegendo o presidente, e o São Paulo ele vai fechando cada vez mais. Daqui a pouco só o Casares vai poder votar nele mesmo. E ele era referência, é uma coisa né? perigosa que acontece no São Paulo. Eu acho que eles vão ter que resolver isso de uma forma ou de outra, entendeu? Já tentaram mudar isso, não conseguiram. E o clube realmente é muito fechado mesmo. É muito fechado. Eu nem consigo falar muito da parte de dentro do clube, porque eu realmente não quero. Não gosto, muito. Não acompanho, não quero, não procuro informações políticas. Eu já fui algumas vezes no clube levado por situações que eu achei que não eram políticas e eram. Né? Então, assim, tipo, eu decidi. Você acha que em algum momento você foi usado sem saber? Eu sei que quanto mais São Paulinos estiverem dentro do clube, melhor. Né? Um clube não é feito só de São Paulinos. Os sócios moram próximo e usam o clube e às vezes torcem para outros times. Então, mas eu não tenho vontade de participar, não. Já tive, mas não tenho. Mas você tem medo que esse modelo aí possa prejudicar mais o São Paulo aí na próxima década, nos próximos anos? Precisa mudar? Eu tenho medo sim, porque a gente vê o Santa Cruz se modificando, a Portuguesa se modificando, o Mirassol se modificando, os clubes grandes se modificando, e você não tem essa perspectiva no São Paulo, pelo menos por enquanto, né? O clube está se mexendo, isso é fato, tá? O clube está fazendo uma parceria aí, está quase pronta com o grego, né? O Marinakis, né? Dono do Nottingham Forest, do Rio Ave. Explica melhor essa situação. Então, o São Paulo está se unindo com um grupo, né? É iminente isso, ainda não é fato, mas é iminente. Até pelas declarações do Casares, né? Isso aí está bem próximo de acontecer. O grupo vai investir cerca de 100 milhões de euros a cada 5 anos em Cotia, não é no profissional, é só em Cotia. Caraca. Esse valor, ele vai para, principalmente, ele vai para bancar os custos anuais de Cotia, que são 50 milhões anuais, e mais que isso, ele serve para você ter poder financeiro para você fazer captação de jogadores prontos na base de outros clubes. Atualmente, o São Paulo, ele forma o jogador. Ele forma o jogador desde os 12 anos até os 20 anos, ele está formando o jogador, e aí esse jogador, ele ora vai para dentro do time de cima, do elenco de cima, ora eles são emprestados, o São Paulo tem alguma espécie de compensação, mas aí eles vão ganhar a vida em outros clubes. É isso que acontece. O modelo que o São Paulo pretende fazer faz com que o São Paulo tenha dinheiro para observar, monitorar e captar esses jogadores, como faz o Palmeiras hoje. O Palmeiras faz isso. O Palmeiras fez isso com o Estevão. Isso. O São Paulo até faz isso.
Só que ele faz isso com quem é parceiro dele, não é por dinheiro. Por exemplo, o Rian Francisco, que é hoje o maior nome da base atual, né? O artilheiro da Copinha, um jogador finalizador nato, ele não veio pro São Paulo com 12 anos, ele veio acho que com 17, se não me engano, ou com 15, algo assim. Ele veio captado de outro, só que ele é jogador do Fabrício, que atuava no São Paulo, então a relação é muito boa. Mas agora o São Paulo, ele pretende ter condição de captar esse jogador como o Palmeiras faz. O Palmeiras capta jogadores, então o investimento no São Paulo vai ser em scout, em olheiro, e também vai ser nas instalações. E o Grego, por exemplo, investindo, e o São Paulo aliviando 50 milhões de Cotia, são 50 milhões que pode ir para o profissional. Entendeu? Então a lógica é essa. Você sabe que isso dá uma confusão, sabia? Esse negócio de captação, que eu fiquei sabendo lá no Corinthians que pessoas do Palmeiras iam lá até os meninos do Corinthians para oferecer contrato maior para tirar o moleque do Corinthians e levar para o Palmeiras. Ah, isso aí acho que acontece em vários clubes, né? Mas diz que o Palmeiras é campeão em fazer isso aí, cara. Que é essa questão de querer trazer a molecada dos outros clubes pro Palmeiras. Então você tá falando que o Palmeiras rouba os jogadores dos outros. Assim, Então, é o que eu fiquei sabendo. É o que eu fiquei tá? sabendo, me contaram que aconteceu isso já. Quando tô dizendo que tá roubando, né? Mas que o Palmeiras tá fazendo isso aí, o pessoal tá dizendo aí por aí. Cara, eu não sei o que acontece no Palmeiras, acompanho pouco, mas Palmeiras hoje é o time que mais revela jogador no Brasil. Sim, é fato. Que era do Cruzeiro. E muito devido a essa captação. Que, por exemplo, se o Palmeiras chega no jogador e oferece dinheiro pro jogador e oferece dinheiro pro Cruzeiro, como aconteceu, eu não vejo problema. Foi uma negociação. O Cruzeiro estava numa posição ruim na época. Então o Cruzeiro precisava vender o jogador. Não tinha como que perdeu segurar. o Maurício pro Inter, também o Vitor Roque. Então, foi uma oportunidade pro Palmeiras em cima de um jogador que já se via que era extra classe. Entendeu? Então é isso que o São Paulo vai procurar fazer também, com dinheiro. Não adianta você agora, o futebol, você não vê menino de 12 anos fechando contrato, ganha mais que a gente. Ganha mais o quê? Menino de 12 anos, cara. E essa política agora do São Paulo para 2025 com teto de gastos aí? Explica também essa parada aí. Com quem que é isso? Eu não entendi muito bem isso aí, mas eu tô sabendo que tem agora um limite, né? Não sei se isso é preocupante pro torcedor ou se é positivo. Eu vou tentar explicar a minha visão disso, tá? O São Paulo precisa acabar com a dívida dele. Então você tem uma maneira rápida e uma maneira demorada. Qual que é a dívida atual do São Paulo? Eu acho que tá beirando um milhão. 1 bi? 1 bilhão. 1 milhão. Não. 1 milhão, tava 800 milhões. Um bi. Tá beirando 1 bi. Tá chegando na do Corinthians. Tá beirando 1 bi. Então você tem duas maneiras. Uma, ou você vende parte do clube, e aí você desafoga esse dinheiro. Como assim vende parte do clube? SAF. Você vira uma SAF, você vende parte do clube e a outra parte gere o futebol e vai acabando com as dívidas. E você tem o caminho demorado, foi o caminho feito pelo Flamengo em 2013, né? Que é um caminho que o São Paulo, mais parecido com o que o São Paulo está tentando fazer. O problema é que se o São Paulo perde a competitividade, a chance de cair de divisão é muito grande. Esse é um grande problema. Mas o alento a tudo isso é que a gente está vendo um São Paulo nos últimos anos, isso é mérito dessa gestão, tá? A gente está vendo um São Paulo com jogadores que são muito mais identificados com o clube do que em anos passados. Então você vê um Caleri que volta para o São Paulo identificado, você vê um Lucas identificado, você vê os meninos da base identificados com o clube, você vê um Pablo Maia, sabe? Você vê jogadores que querem jogar no São Paulo. O Oscar agora. O Oscar vindo agora. O Oscar podia ir para qualquer outro clube. Vamos falar do Oscar. Sim, mas então, isso para mim é uma grande vantagem. Mas voltando à pergunta do dinheiro, o São Paulo está tentando fazer isso, vendeu uma série de jogadores, né? É até uma preocupação para o Zubeldia, porque apesar da minha visão, o São Paulo está com um time considerado titular melhor do que o do ano passado, então
a competitividade em Copas, ela, na minha visão, se mantém ou até melhora, é uma incógnita ainda quando os 3 torneios se afunilarem. Né? Quando você pegar maio, elenco, né? Maio começa o Campeonato Brasileiro, começa a Copa do Brasil, a Libertadores já vai estar bombando, para você ver se você vai ter um elenco que suporta isso, né? Porque você vai botar um time titular para jogar uma Libertadores, depois de 3 dias você não tem como botar o time titular de novo, ainda mais com jogadores de 30 anos que São Paulo tem, né? Oscar, Lucas, Caleri, Luciano, né? Alisson, Luiz Gustavo. Né? Então são vários jogadores acima de 30. Envelhecido mesmo. Assim, pra mim é um time no ponto, porque acho que agora 30 anos é o novo 25. Não, mas pra jogar a temporada toda os caras não aguentam. Né, a temporada toda é o problema. A temporada toda é o problema. Então, ó, já que você tocou nesse assunto, tem uma declaração do Zubeldia no final do ano e uma do Flávio Prado de hoje. Ixi. No final do ano, o Zubeldia falou. Ele não falou, ele afirmou que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores em 2025. Eu nunca vi um técnico na vida afirmar. Nem o técnico do Real Madrid fala, ó, nós vamos ser campeão espanhol. Nem isso. Nem ele faz isso. Nem isso. O Zubeldia falou isso. E eu tava vendo hoje aí um corte do Flávio Prado, que vai de encontro com o que você falou aí, quero ver sua opinião, se você concorda com ele ou não, porque isso vai bater de encontro com essa declaração do Zubeldia, falando que o São Paulo tem um time suficientemente bom para não cair, mas que não vai disputar absolutamente nada esse ano. Então a gente tem um técnico falando que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores e um jornalista falando analisando o São Paulo como um time que não vai incomodar ninguém esse ano. 880. O que você acha que vai acontecer com o São Paulo? Quem que tá certo aí, o Zubeldia ou o Flávio Prado, o Perrone? Eu acho que o Zubeldia tá certo em falar, mas a gente pode enxergar de 2 maneiras, né? A declaração dele dizendo que o São Paulo vai ser campeão desse ano. Primeiro, que é para realmente, porque ele tem confiança no elenco. Então, acho que isso pro jogador é legal. Você ouvir... Será que ele tem ou é conversa isso aí? Eu acho que ele tem. Né? Não põe a mão no fogo, mas acho que ele tem. Só que você pode enxergar de outro lado também, né? Aquele treinador que para se manter no cargo, ele pega e faz uma promessa. Ele faz uma... Né? Tem também esse lado. Mas eu acredito que o Zubeldia, ele... Sabe por que eu acredito? Porque, olha, veja bem, o São Paulo foi eliminado pelo campeão da Libertadores. Porque o Caleri perdeu... Nos pênaltis. Depois do Caleri perder, o Lucas perdeu um pênalti no tempo normal. E o Caleri e o... Quem mais? Acho que foi o Caleri. O Caleri perdeu. O Caleri perdeu um no Rio e outro no Morumbi. Exatamente. Então, o do Rio ainda dá pra... O gol que ele perdeu no Morumbi é inacreditável. É inacreditável. Eu acho que o São Paulo só não foi além na Libertadores porque os principais jogadores, que são os jogadores que fazem a diferença, que fizeram a diferença em 2023 contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras na Copa do Brasil, eles não fizeram diferença na Libertadores. Eles deram uma pipocadinha. Né? Porque, assim, competitividade o São Paulo teve. O São Paulo, retomando o que eu estava falando... O São Paulo foi competitivo até o jogo contra o Botafogo, hein? Depois o São Paulo abandonou o campeonato. Em setembro, o São Paulo abandonou o ano. Tanto é que o São Paulo terminou... Sabe quantos pontos na frente do Corinthians o São Paulo terminou o campeonato? 1 ponto. 3 pontos. Sabia que eu fiz, no começo do ano passado, eu fiz uma aposta com o porteiro do meu prédio, que é corintiano. Aliás, ele que veio, né? Ele veio e falou assim, o Corinthians vai chegar na frente do São Paulo no Brasileiro. E aí eu falei, tá bom, quer apostar? Quanto você quer apostar? Eu não vou falar o valor pra não... Não, tudo bem. Mas enfim, eu deixei quieto, né? E aí, quando... E foi passando, eu até esqueci, gente. Sabe? Aí quando o Corinthians começou a subir, ganhar, falou, ele voltou a falar, o Corinthians vai passar o São Paulo. Só que ele não entende de matemática. O Corinthians não ia passar o São Paulo. Não tinha como. Mas estava perigando, porque o São Paulo largou o campeonato. Foi quase. Mas quando o São Paulo largou o campeonato, ele retomou para mim. Eu falei, olha, agora que você me lembrou, eu vou cobrar. Porque não vai passar. E aí não passou, aí eu transformei... Aí eu fui chato, sabe? Eu fui lá, o primeiro dia do fim do campeonato, que acabou tudo, que eu ia viajar, eu falei, agora você vai me pagar, que você me deve, né?
E chorou, pagou. Aí eu dei de caixinha lá pros funcionários do condomínio. Você tá com o Flávio Prado ou com o Zubeldia? Na lata. São Paulo vai fazer... Qual vai ser o ano do São Paulo? Vai ganhar alguma coisa esse time? Vai ganhar sim. Ganhar o quê? Porque eu acho que o São Paulo tá melhor do que o ano passado, o time titular. Então eu acho que um paulista pode ganhar, mais que o ano passado, talvez não, porque ganhou um, né, no ano passado. Então não sei se o São Paulo ganha 2. Um jogo, né? Era um jogo, mas é campeonato. Não, tudo bem. O Mundial contra o Barcelona era um jogo também, claro, e é válido, né? Eu sei, mas é porque um jogo é diferente nesse ano não tem essa possibilidade. Sim, Alfinete, mas era um jogo contra o Palmeiras. Se fosse o São Paulo e Botafogo no ano passado, e o São Paulo ganhasse, não ia dar tanta repercussão do que contra o Palmeiras. Foi uma final difícil pra caramba, foi nos pênaltis. Era a primeira vez que o São Paulo jogava torcida com torcida no Palmeiras para muitos torcedores, até do Palmeiras. A gente não lembra como que é isso, né? Então foi um evento apoteótico para as duas equipes, lógico, muito mais para o São Paulo. São Paulo ganhou aquilo lá nos pênaltis. E era o título que faltava, que o São Paulo não tinha. Era o título que faltava, Eu acho que o São Paulo vai fazer um ano bem complicado, viu? Você acha? Você acha? Eu acho que não, cara. Expectativa sempre muda de um ano para o outro. Aquele cara que estava super bem no ano passado, não é necessariamente que ele vai estar super bem nesse ano. Por exemplo, o Caleri, para mim, foi o pior jogador de São Paulo no ano. Foi uma das decepções. Não é pior porque o Rames Rodrigues jogou ou não jogou no São Paulo. Rames Rodrigues, mas, por exemplo, o Caleri fez um ano terrível. Foi uma decepção. O Caleri, eu até escrevi isso no blog. Caleri e junto com o Rames foram uma grandes decepções. Só que o Caleri é o tipo do jogador que você pode confiar. Não é chinelinho, entendeu? Isso não. Ele não foi mal na temporada por causa de chinelo. Ele deve ter tido algum problema pessoal. Deve ter tido algum problema pessoal que eu não sei, entendeu? Mas isso você imagina ou você ouviu falar alguma coisa? Não, eu imagino. Eu imagino que ele deve ter tido algum problema pessoal, mas principalmente eu acho que o Caleri é aquele cara que sente quando o time é eliminado. O time foi eliminado de uma forma que o Caleri deu uma participação direta. A entrevista dele mesmo, ele falou. E aí depois ali, meu amigo, para recuperar, cada jogador tem um tempo, né? E o Caleri, realmente, o fato é que o Caleri não foi nem sombra do Caleri que foi de 2023. Eu cheguei a comentar no começo do ano... o Campeonato Brasileiro com menos gols que o Memphis Depay, que estreou em setembro. Que chegou bem depois. Pois é, eu sei. Mas assim, o que eu retomo isso para você. É um jogador que não foi bem no ano passado, mas é um jogador confiável. Não é um jogador que você pega e fala assim, caiu de produção, não volta mais. Que eu acho que é o que o São Paulo imaginou com o Wellington Rato. O Wellington Rato fez diferença em 2023. No gol contra o Corinthians, um golaço, né? E no gol contra o Ituano também. Tava 0x0 São Paulo e Ituano na Copa do Brasil. E aquele jogo ia pra pênalti. Caramba, né? Ia pra pênalti. Imagina São Paulo nos pênaltis com o Ituano. Meu Deus. Entendeu? E o Wellington Rato, eles doaram o Wellington Rato, porque por 5 milhões de reais não é valor. Não é valor pra jogador nenhum. Você gostou da saída dele ou não? Então, você manteria ele? Eu concordo com a saída dele, porque eu acho que ele vai ter muito menos minutagens nesse ano do que ele teve em 2023 e que também ele não teve em 2024 por causa da lesão grave. Então eu concordo e também acho que a saída do Rato faz parte daquele plano do São Paulo de saída de jogadores para desafogar a folha salarial, né? São Paulo desafogou a folha salarial em quase 20 milhões já. Isso é importante. No ano. Acho que o Oscar vai ganhar uma bala, eu acho. Vai, mas a entrada do Oscar só foi possível porque saíram todos saiu a esses galera, jogadores. Né? E o Nestor bom de bola, como é que empresta pro Bahia? Eu achei errado o São Paulo fazer isso. Eu gosto do Nestor. Cara, eu acho assim, eu agradeço muito os serviços do Nestor. Eu acho ele um jogador que, ele cumpriu a missão dele, ele tá na parede do CT do golaço, né? da Barra Funda, com o golaço que ele fez, com a assistência que ele fez contra o Flamengo no primeiro jogo. Mas assim, a fila anda, gente. Tem jogadores da base que pedem passagem e eu acho que também o Nestor
iria ser titular absoluto. E eu acho que essa foi a lógica do São Paulo. Jogadores que o São Paulo não vem como titulares absolutos, o São Paulo teve que negociar e a oportunidade do Nestor era grande, né? É um valor considerável. Não é o valor que o São Paulo imaginava conseguir dele numa venda no exterior, mas não dá para deixar de considerar. Certo. E a contratação do Oscar? Quanto ele vai ganhar? Quanto vai custar pro São Paulo o Oscar nesse contrato todo aí? Eu não sei, mas é uma bolada, mas é aquilo que o próprio presidente falou. Se o Oscar veio, a gente tem que tirar alguns outros jogadores. Então, ó, só vou te falar um jogador que não jogou no São Paulo, mas que o São Paulo se livrou desse ano, Nicão. Nossa O Nicão é uma contratação que não dá para entender, porque que não deu certo, né? Passou por vários clubes e o São Paulo ficou pagando. Acho que o erro dos grandes clubes é você emprestar os jogadores com o salário pago, mas você fica no meio numa sinuca de bico. Porque... O Corinthians está fazendo isso com o Fagner, com o Cruzeiro. É o time mais rico do país tem dinheiro hoje. Pra caramba. Tem mais dinheiro que o Cruzeiro. Isso eu não entendi. Então, esse tipo de coisa eu não entendo. É a mesma coisa que emprestar dinheiro pro Neymar. O erro vem lá de trás. Quantos anos tem de contrato tem o Nicão? Quanto ganha o Nicão? E alguém ia pagar por isso? Ninguém. Então, você diminui o prejuízo. Né? Então, mas eu acho que o Oscar... No caso do Corinthians, o Fagner ia acabar o contrato agora em dezembro. Renovaram um pouco antes, por 2 anos, para emprestar e pagar o salário dele. São coisas que não dá para entender. Genial. São coisas que não dá para entender. Mas assim, o Oscar tecnicamente e taticamente, foi o jogador que teve mais assistências no mundo. Jogou na China, mas o Roger Guedes voltou pro Brasil da China, o Hulk voltou pro Brasil da China. Mas o Oscar com uma idade mais avançada, né? O Oscar tem 33 anos. Eu acho que é igual o Hulk. 33 anos hoje, na minha visão, gente, é o novo 25 de 10 anos atrás. Entendeu? Dá pra jogar. Não, dá. O que não dá é pra jogar todos os jogos. Isso não. é que não dá pra jogar. Mas se você botar o Oscar pra jogar os principais jogos, o Lucas, os principais jogos, fazer um revezamento, entendeu? Ninguém vai jogar. Não existe mais a história do time titular. É que eu nunca vi essa bola toda no Oscar. Eu também não. Aí que tá o negócio. Eu fico meio desconfiado por causa disso. Aí que tá o negócio, viu? Eu também nunca vi. Eu acho que o Oscar ele teve uma fase legal assim no Chelsea, mas durou pouco. Eu sempre achei ele um bom jogador e ponto, assim. Nada acima da média. Eu acho que durou pouco a fase boa do Oscar. Mas com o Lucas aí já. Então, eu penso o seguinte: eu acho que o São Paulo de 2024. Ele estava muito sobrecarregado na criação com o Lucas. Isso é verdade. Entendeu? O Luciano, ele não é necessariamente um meia, ele volta, mas ele forma um segundo atacante. O São Paulo não tinha meia. O São Paulo tinha um meia que é o Lucas. Então, mas o Lucas é um meia de arranque, de condução de bola. Então, o Oscar já é um meia, ele não é um meia cerebral, mas ele é um meia de toque de bola. Não, para a função o São Paulo realmente precisava. Então, eu acho que taticamente o São Paulo encontrou um cara para revezar com o Lucas essa função, essa responsabilidade de armar o meio de campo. Na verdade, com o Luciano, né? O Luciano é o Lucas, porque o certo não é botar o Lucas, botar o Oscar um pouquinho atrás, jogar o Luciano para frente? Mas isso é o que pode acontecer durante o jogo. Na linha tática do Zubeldia, o que eu imagino, né, o que eu vi nos primeiros treinamentos, o Lucas vai jogar num lado, o Oscar vai jogar no outro, como ele jogava na China, e no meio você tem o Luciano que avança para fazer um segundo atacante, e aí os dois jogadores de meio que estão nos lados, eles vão fazer o facão pro meio, hora o outro, dependendo de quem tá com a bola. E o outro faz a recomposição. Então, teoricamente, é isso que vai acontecer. E o Caleri enfiado lá no meio dos zagueiros. É um 4-4-2 com o Caleri na frente, o Luciano avançando quando tá sem a bola, né? Voltando para ter a bola. E o Lucas e o Oscar, com as suas características, fazendo esse facão pro meio. E muita movimentação, pelo jeito. Vai ser um time de movimentação. No papel. De movimentação. Não, mas no papel é bom. É bom. Agora, Não, o time é bom. Tem que ver. Se o Caleri repetir o ano, fudeu. O time é bom. E o Oscar, a gente tem que ver qual é o Oscar de São Paulo. O Oscar, pra mim, Mas, gente, isso aí a gente tem que ver com todos os times, claro. Né? Não, com toda nova contratação é assim. Todos os clubes. O Oscar, ele tem um passado turbulento com o São Paulo. Quando eu vi a notícia, eu falei, o São Paulo vai repatriar o Oscar.
É que ele foi pro de Inter tudo lá, que aconteceu. aquele negócio Lembra todo. dessa história aí? E a torcida do São Paulo ficou dividida ou esqueceram esse episódio? Então, em 2010, o São Paulo, o Oscar alegou... O Oscar é de Cotia? Oscar é de Cotia. Cria do São Paulo. E na verdade, naquela época, o Oscar, ele era muito preservado pelo São Paulo. Então o São Paulo escondia o Oscar. O São Paulo não colocava o Oscar em todos os campeonatos de base, né? O São Paulo chegou até, acho que a esconder o Oscar na Espanha, sabe? Para não ter assédio de times. E eu lembro muito bem, eu tava no Globo Esporte e a gente ia começar a temporada e o Oscar, no Globo Esporte, ele fez uma entrevista dizendo que ele tinha muita perspectiva no ano, etc. 2 dias depois, o Oscar, via empresário, pediu rescisão de contrato com São Paulo, alegando lá alguma coisa. Realmente a saída foi muito conturbada. São Paulo o Oscar acabou indo para o Internacional, né, que depois vendeu ele para o Chelsea. Foi um rolo todo, mas assim, a minha visão, tá, disso tudo, o jogador é São Paulino, a família dele é São Paulina, tá? O jogador era jovem, sabe que errou na época. Mas jogador ele nunca admitiu isso. Nunca admitiu, mas sabe que errou. Só que assim, tem jogador que ele é pau mandado de empresário. Isso é verdade. O jogador, ele faz o que o empresário não tem quer. Personalidade. Sabe aquele jogador que chega e fala assim, vou deixar isso pro meu empresário? É isso, entendeu? Aí. Deixou tudo pro empresário, o empresário falou, olha, não fala nada, a gente vai resolver tudo, a gente fala por você, sabe? Com um Amoroso no São Paulo aconteceu isso, entendeu? O Amoroso se arrependeu de ter saído do São Paulo. Não, isso acontece direto. Acontece com todos os clubes. E na minha visão, o São Paulo entendeu os motivos do Oscar, apostou numa, vamos dizer assim, numa volta, pagamento de qualquer tipo de situação dele, e eu acho que o Oscar, ele vai entrar muito mais motivado. É um jogador que eu acho que não vai ser um jogador como é o Rames, que entrou mais para receber o dinheiro dele, entendeu? Tem jogador que você vê, que vem e você sabe que o jogador ele não tem muito laço com o clube, mas se ele cumprir a missão dele, tá tudo certo. Cumpriu a missão dele, vai para outro time, etc. Agora o Oscar é mais um desses jogadores que eu vejo que abraçam a camisa do São Paulo, né? De uma forma ou de outra. O Caleri por afinidade, o Oscar porque torcia para o time quando era criança. Se vai dar certo ou não, não sei. Mas eu acho que é uma tentativa tática muito boa. Respondendo a tua pergunta, eu acho que se for para dar uma porcentagem, acho que 30% tá chiando, 70% não, até porque a torcida rejuvenesceu muito, né, nas redes sociais. A gente tá falando aí de 14 anos, 15 anos. 14, 15 anos, então uma pessoa que tem hoje 18, quase nem era nascida quando o Oscar fez isso. E eu vejo que o clube também não tem tanto para onde sair, cara. Uma grande oportunidade, um grande jogador querendo vir jogar no clube, querendo mostrar serviço, o São Paulo viu isso como uma oportunidade de negócio, tirou alguns jogadores para deixar o Oscar lá dentro. Boa, vamos ver. Acredito que vai dar certo, mas eu não ponho a mão no fogo. Eu ia perguntar ao Perrone uma coisa, Alfinetinho, que eu tô vendo muito, o pessoal da imprensa, da mídia, a maioria já tá colocando na final do Paulista Corinthians e Palmeiras. Palmeiras porque é o melhor time mesmo, de São Paulo, isso é discutível, Corinthians pelo final do ano passado. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que São Paulo não tem chance nenhuma? É a quarta força? Ele acha que Colocaram o Santos na frente do São Paulo, você acredita? O Santos na frente do São Paulo no Paulistão. Não tem nenhum time montado ainda. Eu queria perguntar pra você, você falou que o São Paulo pode ganhar o Paulista, né? Eu acho que é o seguinte, acho que é contexto. Ninguém achava que o São Paulo seria campeão da Copa do Brasil de 2023. O São Paulo foi campeão passando em cima do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo. Isso é verdade. Quer dizer, eu acho que talvez o campeonato mais improvável, até pro torcedor do São Paulo. Tô falando... Tá, todo mundo acredita no seu time. Sim. Mas assim, ninguém cravava que o São Paulo ia ser campeão naquele campeonato. E foi. Então, eu acho que qualquer previsão agora, baseado no ano passado,
é meio inútil. Você não acha que falta com respeito, às vezes, na instituição? Não falta com respeito. Acho que, eu acho que não. Opinião, Palmeiras, São Paulo, pra mim, Palmeiras, São Paulo e Corinthians são os favoritos ao título. Depende do contexto. Quem é que vai chegar em primeiro, quem vai ter mais pontos, quem vai decidir em casa, sabe? As quartas de final é definida em um jogo só na casa de quem tem mais ponto. Isso. Então, assim, essa regra do campeonato. Essa pra mim é a regra que determina pra mim quem vai pra final, praticamente. Porque é muito difícil o São Paulo ir pra final jogando em Itaquera. Da mesma forma que é muito difícil o Corinthians passar pra final decidindo no Morumbi. É terrível, né? E o Palmeiras, a mesma coisa. O Santos, a mesma coisa, entendeu? Eu acho que dos 4 aí, o que tem menos possibilidade é o Santos, porque a gente vê que o time tá claramente em reformulação. O Santos não tem time ainda. E não tem time ainda. O Santos ainda não entendeu? tem time. O Santos tem que ficar muito esperto. O Palmeiras tem time e o Corinthians tem time também, assim como o São Paulo. Então eu não vejo o Palmeiras, por exemplo, se fosse para apostar, sabe? Em quem, Rony? Eu pegaria o São Paulo, que provavelmente por isso dito da imprensa, se eu não torcesse pro São Paulo, é o que tem mais mais odd. Odd boa. Odd boa, porque para mim o os Santos 3 vai ser melhor, mas o Santos você vai perder. Sim, mas eu acho que dos 3, eu acho que o São Paulo vai ter a odd melhor. Justamente pelo que você falou, pelo momento do Corinthians que era do ano passado e desse ano. Tem que ver como vai ser. Tem que ver como vai ser. Vai continuar mesmo time. E pelo Palmeiras também, que também tem que ver. O Palmeiras também oscilou bastante. Exato. A gente tem que ver essas contratações do Palmeiras aí. Você vai jogar. O Dudu saiu do jeito que saiu, mandando o presidente tomar no cu. Tá brigando até agora. Entendeu? Aí pronto, foi pro lugar dele, vai jogar quem? O Facundo Torres. Esse cara aí joga bem? Eu não conheço muito, cara. Não dá pra saber. Não dá pra saber. O Felipe Anderson não era a melhor contratação do ano passado? Eu sabia que ia dar errado. Eu sabia que ia dar errado. No dia que saiu, eu liguei lá na Transamérica. Sabia que ia dar errado. Avisei os caras, falei, vocês acham que esse cara não é metade do que é o Igor Coronado? Me xingaram, no Twitter eu coloquei, me chamaram de louco. Jogou você nada. É meio louco, sim. Isso é verdade. Ele não jogou nada. Que nem eu. O mais gostoso no meu Twitter esse ano foi que antes de começar o Brasileiro eu falei, estou vendo muitos programas e jornalistas falando que o Atlético Paranaense é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro. Sacanagem, eu aposto aqui hoje, fiz igual o seu porteiro, eu aposto aqui hoje o que vocês quiserem que o Corinthians termine o Campeonato Brasileiro na frente do Atlético Paranaense. Não só terminou na frente, como o Atlético caiu. O que veio de mensagem, acho que foi o maior engajamento da minha história no Twitter. Torcida do Atlético Paranaense me xingando, me zoando. Falando, isso aí é humorista, não entende nada de futebol. E aí o campeonato foi indo. Corinthians lá na zona de rebaixamento por 20 rodadas. Isso aí foi brabo, hein? Aí começou. Aí chegou na metade do segundo turno, começou. A hora que começou a encostar no Atlético Paranaense, eu juro por Deus, eu respondi todas. Devia ter umas 70 mil. Você foi só esperando. Eu respondi todas. Uns caras falando que apostavam. Não, é 5 mil, é não sei o que lá. Eu comecei a cobrar os caras. Uns caras me mandaram mensagem no privado. Mano, eu não tenho grana. Eu gosto disso aí. Mas o meu porteiro pagou, hein? Depois, nos bastidores eu falo quanto. O porteiro do Perrone não aposta. Eu acho legal essa brincadeira. Isso que é bom. Vamos ver. Então, Palmeiras também não sei. Eu tô só esperando o meu porteiro voltar de novo pra fazer mais uma aposta. O Paulinho não fez o 2024 que fez 2023. Ele tá contundido, ele tá machucado. Não dá pra saber como vai ser o Palmeiras. Então eu acho que justamente por causa de tudo isso que vocês falaram, não dá pra você apontar nenhum favorito, cara, pro campeonato. O Palmeiras eu falo pra você que é o favorito. Com coragem. É o Corinthians. Pode ser. Sabe por quê? O trio do Corinthians está mais entrosado. Mas o Corinthians tem um problema político isso é o problema. que pode mudar tudo aí semana que vem. Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. Então a gente fala disso depois. Perrone, pra mim, o São Paulo até hoje não tem um goleiro decente. Então, cara, sabe quem lançou a história do Carlos Miguel voltar pro Brasil pra jogar no São Paulo? Não tô sabendo dessa história. Você não tá nem sabendo? Não! Então, vamos lá. Não, essa aí é exclusiva, hein? Ok. Quem lançou a ideia? O Carlos Miguel não... Até onde eu sei, não vai voltar pro Brasil agora. Não é notícia. Não é notícia. Pensei que era notícia. Volta. Não, quem lançou a ideia do Carlos Miguel voltar pra se recuperar no futebol, porque, foi pro Nottingham Forest, não tá jogando. Não joga. Jogou 2 jogos. Jogou 2 jogos. E tomou um gol.
Sim, não joga. Foi eliminado, né? Na Copa da Inglaterra, se eu não me engano. Eu acho que seria uma boa pro Carlos Miguel e pro São Paulo trazer o Carlos Miguel por empréstimo de uma temporada. Ele é goleiraço, hein? Para o Carlos Miguel começar no banco e disputar a posição com o Rafael e, quiçá, porque ele é bom jogador, ele ser o titular e o Rafael ser reserva. E vou explicar por que que... Então você concorda comigo que São Paulo não tem um goleiro, desde que saiu o Rogério Ceni, não tem um goleiro confiável. Então, o Rafael ele é até confiável, na minha opinião, só que ele não é um goleiro milagroso. E eu acho que todo time grande ele tem que ter um goleiro que faz a diferença, que, sabe? Eu não quer dizer que eu não confie no Rafael. Rafael é um bom goleiro. Foi através do Rafael que São Paulo ganhou a Supercopa, que foi um jogo só, mas ele foi o cara da Supercopa. Foi muito bem em 2023, tá? No ano passado não fez a diferença. Assim foi mal ano passado. Assim como o Caleri não fez diferença, que o Lucas não fez diferença. O coletivo todo caiu, né? O coletivo do São Paulo não caiu. Eu acho que o coletivo do São Paulo até foi bem. O São Paulo ele não foi bem, não foi mal na temporada. O São Paulo foi competitivo. O São Paulo caiu em cima de um Botafogo que foi campeão. O São Paulo tem um goleiro hoje que às vezes aquele cara que não é viciado em futebol igual a gente, mas acompanha, esquece o nome do goleiro, não sabe quem é. O Jandrei? Não, o Rafael. O Rafael. É um cara que não é marcar, é um goleiro meio avulso. Ele é um goleiro... Não, mas aí eu vou te dar salsicha, né? Eu vou te dar um outro atributo para defender a minha tese do Carlos Miguel vir por São Paulo. O Rafael, ele tem 34 anos, gente. O Rafael, ele não vai ser o Rafael de 2023 por muito tempo. E o Jandrei também não é um atleta jovem. Como diz o Davi Barbosa lá no nosso resenha, São Paulino, com o Jandrei em campo não tem placar em branco. Não tem mesmo. É verdade. Se bem que ontem teve, né? O Jandrei não foi vazado. O Jandrei não foi vazado no primeiro jogo, né? É verdade. Quem foi vazado foi o Rafael. Foi o Rafael. Mas assim, e outra, quem é o dono do Carlos Miguel? É o Grego, que o Casares está fazendo parceria. Já faz um bem bolado, pega essa parceria, traz pro São Paulo e fala assim, me dá aí o goleiro por uma temporada, empréstimo com um valor fixo, até porque o Grego, pelo que eu sei, não pagou nada por ele, né? Ele saiu e fechou. Não, teve multa do Carlos Miguel sair, mas era baixa. Vamos dizer assim... Multa pequena. Era baixa, acho 4 que era milhões. 3 milhões, entre 3 o e 5 Grego não milhões. investiu pesado no jogador. Não, foi oportunidade de mercado. Então poderia trazer pra cá, vai valorizar o goleiro vai ficar mais caro do que ele tá agora. Vocês vão ter um goleirão se isso acontecer. E eu acho que a disputa fica maior, entendeu? Porque a disputa... O Rafael é um goleiro nota 6,5. 6,5. Quando tá muito bem é 7. E ele tá disputando posição com quem? Com o Jandrei. Com o Jandrei, que daí ele vai ser titular lembrar sempre. Todos os goleiros do São Paulo depois do Rogério Ceni. Sidão, já lembrei. Porque o Rogério Ceni também, os últimos 2 anos dele foram terríveis, né? Ele não queria largar o osso, ele ficou pra bater meta de jogo, Os últimos 2 anos dele não foram legal. Mas depois, saiu o Rogério, quem que foi? Denis. Denis. Desculpa, com todo respeito. Né? Nota 5,5. Nota boa. Depois do Denis... Acho que teve aquele goleiro que era do Atlético Mineiro, né? Um meio louco lá, o Renan Ribeiro. Renan Ribeiro, esse era um nota 6,5. Esse era bonzinho até, eu gostava também. Do Luva Preta, né? Uma nota 6,5. Sidão. Teve o Sidão, nota 4,5. O que vocês fizeram com o Sidão, hein? Lá no jogo da Globo, da taça, do Melhor em Campo. Quando ele tomou um frango lá naquele jogo. Ele tomou um monte lembra? de Porra. O Sidão iludiu o torcedor de São Paulo na Copa Flórida, lembra? Que o Sidão foi responsável. Essa Copa aí, os caras levam essa Copa. O Luan jogou pra caralho essa Copa aí. Mas não é verdade? O Luan jogou. Mas não é verdade? Ganhou do Corinthians. Quem mais? O Luan iludiu o corintiano e o Sidão. Mas a diferença é o valor, né? Depois do Sidão... Que teve o Thiago Volpe. É bonzinho. O Thiago Volpe. Saiu escorraçado aí. Mas ele não é muito ruim, não. Ele é bonzinho. Nível Rafael. Nível Rafael. Rafael é um pouco melhor. Mas atrapalhado um pouquinho. Nota 6 vai pro Thiago Volpe. Só que essa o Rafael fica aí nessa média, né? Então nota essa 7. É uma média se você pegar dos goleiros que vieram média depois. 6,5, 6,5. E o que o São Paulo precisa é de um goleiro nota 9. Lógico.
9,5. Eu acho inacreditável. Entendeu? Lógico. Olha só, São Paulo, ó, só no ano passado, o Corinthians teve 3 goleiros melhores do que todos esses do São Paulo. Em quanto tempo a gente tá falando aqui? Em 10 anos. É. Hugo Souza, Cássio e Carlos Miguel. Isso. É. Então, O Donelli, né? Não, o Donelli tá isso. começando, Tá né? começando, tá começando. Nunca teve uma sequência, não é um jogador pronto ainda. É verdade. Mas, cara, não dá pra entender como que o São Paulo não consegue encontrar um goleiro, cara. E tem bastante goleiro bom Em por todos aí, esses anos. Então, tem que pegar e investir pesado em goleiro. Não dá pra investir leve no goleiro. Tem que investir pesado. O São Paulo investiu no Rafael. O Rafael deu resultado em 2023 e aí o São Paulo bate como o goleiro definitivo. Algo que não é que eu não Cara, que é concorde, o Carlos Miguel, ó que filha da mãe. Mas tá certo. mas não, Carlos Miguel é bom. não seria uma boa atacada? É bom. E contra o Corinthians, Traíra. ele vai querer fechar o gol. Piorou. Tem essa ainda, velho. Quando tiver o clássico. Não, e eu acho assim. Você já Eu deu acho essa que se- ideia lá pro Casares, já não? Já joguei no blog, já saiu. Até o Vessone comentou. O professor, o que ele falou? O Vessone comentou lá com o Tirone, lá com o pessoal lá do. Não sei o que eles comentaram lá, mas eles fomentaram isso. Isso saiu do blog. Mas Carlos a ideia Miguel uma Eu ideia São deixei Paulo. claro, Uma ideia boa. para todo mundo que é uma sugestão, não era uma informação. Sim. Você junta todas as peças, junta o contexto, a situação do Rafael, a idade do Rafael, quem é o reserva do Rafael, quem é o terceiro reserva, porque muita gente fala, tem que vir um goleiro da base. Só que, pô, até você pegar esse goleiro da base e Não, dar resultado, demora. é difícil. Demora. É difícil. Qual foi a última vez que um goleiro da base deu certo no São Paulo? O O Rogério. Rogério. O Ele mesmo. Corinthians, o Ronaldo Giovanelli. O Ronaldo Giovanelli. A cada 30 anos dá certo. Não, é difícil. É difícil, cara. E teve goleiro da base do São Paulo que tá jogando no City, né? O Ederson, O era Ederson, do São Paulo. Mas não dá pra você prever. Não dá. Não dá. É. O goleiro do Atlético Mineiro era da base do São Paulo. Como é o nome O dele? Everson. O Everson era Everson. da base do Ah, São não Sabe, Paulo. o Everton do Palmeiras era da base do Corinthians. Então, mas você não consegue prever. Não O consegue. Marcos É muito difícil. foi da base do Corinthians. É. O Palmeiras só existe por causa do Mas Corinthians. isso é verdade. Isso é verdade. Tá vendo? Então, Carlos Miguel é a sugestão do Perrone E, ó, para ser ótima goleiro sugestão. para ser Eu goleiro gosto, do eu São gosto. Paulo em 2025. Fazer parte do plantel, pelo Seria menos. uma baita titular, contratação, Titular com o pé nas porque costas. o Carlos Miguel é um baita goleiro, mas Porque o Rafael também... caráter duvidoso, hein? Caráter duvidoso. Mas Então, o aí Rafael, é que tá. Aí é que tá. Tem isso aí. Isso aí você não pode Aí contar que tá. muito Tem que com- amarrar um contrato certinho. certinho. Porque, por exemplo, o Rafael Não não é é um esse jogo- goleiro, mas é um cara que nesse ponto você não tem medo de Olha, falar, o cara não vai pisar na ele bola foi, do São Paulo, ele foi entendeu? reserva do O Cruzeiro. Rafael é um tempo dos lá. exemplos que eu falei pra vocês É. de jogador que veste a camisa. Ele pegou e falou, talvez seja até um tiro na culatra, né? Mas ele pegou e falou que se depender do São Paulo, ele encerra a carreira no São Paulo. Mas imagina, um goleiro que não é, pra mim, um goleiro milagroso, falar uma declaração dessa e pior, o São Paulo aceitar isso, né? E ter um goleiro como o Rafael, que, repito, não é um goleiro ruim, mas o São Paulo merece mais, o São Paulo precisa mais. Precisa São Paulo mais. teve Valdir Pérez, Gilmar, que era mais ou menos, mas no gol do São Paulo fez O diferença. Gilmar era bom. Rogério Ceni, O Zete. né? Zete. Monstro. Pô, como é que vai ter um goleiro 6,5? Tem que repetir essa Eu linhagem acho o aí. goleiro muito fraco pro São Paulo, Rafael. Eu brigo com os caras. Não, lá. Rafael, eu acho Eu um acho goleiro o- mediano. o- mediano. Pro São Paulo. Mediano. Pro São Paulo. Ele também, assim, pra sorte dele, era Beraldo e Arboleda, uma puta zaga, né? E o Alan Franco joga muito. Sim, a isso zaga ajuda do São bastante Paulo ele. dá uma salvada nele. Se ele tivesse isso pego ajuda- a zaga que tinha no Corinthians no começo do ano passado, Minha Nossa Senhora. daí eu queria ver ele, Aí é ele sofrimento. segurar a bronca. O Gus Souza é bom, hein? Eu sei que você não gosta de falar de política, Perrone, mas aí não é nem assunto muito político. É aquela brincadeira que eu falei, pô, falta um Mauro César aí pra falar do São Paulo. Por que que eu vejo pouca notícia sobre os problemas do São Paulo? Ou você acha que eu não tô me informando suficientemente bem? Eu acho que você tá certo. Eu acho que tem pouca notícia do São Paulo em relação à parte política, né? Mas eu acho que o trabalho que a imprensa, vamos dizer assim, ela faz com menos intensidade, né?
com exceção de algumas pessoas, por exemplo, o Rodrigo Capello, por exemplo, é um jornalista que bate pesado. O próprio Rodrigo Capello colocou essa semana uma matéria aí abrindo o contrato do Memphis, o Capello do GE, né? Isso. Ele colocou aí, abriu o contrato do Memphis, que não eram esses valores que foram colocados aí para a torcida, né, muito mais caro do que falaram. Aí o Salazar agora colocou lá os gastos da diretoria do Corinthians com o cartão corporativo. Eu nunca vi uma notícia do cartão corporativo do São Paulo que o Augusto pagou o pneu. No São Paulo eu nunca vi isso. Isso não acontece, mas então, por ser fechado. Então, talvez. eu não sei. Então, é o ônus e o bônus de você ser um clube muito fechado, eu acho. Da mesma forma que o São Paulo é um clube fechado, a parte política é muito mais arcaica, o sistema de votação é muito mais arcaico. Por outro lado, as coisas elas ventilam muito menos. Fica mais fora. Blindado. É um clube blindado. Talvez seja Sabe isso que mesmo. O Marco Aurélio Cunha falou para mim uma vez que o São Paulo era um clube militarizado. Sabe? Que era um sistema militar. É um sistema que você vê pouco ruído para fora. Você não vê muito ex-soldado falar das práticas militares. Você não vê isso muito. É verdade. Né? Você não sabe, é uma área 51 lá. O São Paulo é uma área 51. Eu falei que a Coreia do Norte, área 51 barra, né? Área 51. Então tem um ônus também, né? Você tem menos notícia vazando e eu acho que essa iniciativa do São Paulo de querer diminuir as dívidas ao longo dos anos, criando esse FDIC, e principalmente, porque você não pode ser só aparecer ser, você tem que ser. Então o São Paulo realmente fazendo essa dívida diminuir aos olhos do torcedor e dos seus sócios, eu acho que isso vai contribuir muito com a confiança da gestão, né, do Casares. Então agora esse é um ano que a dívida tem que baixar. Ela não pode crescer mais. Porque em 2023 a dívida aumentou, mesmo com o título do São Paulo. E a justificativa foi que quanto mais o São Paulo chegava no fim da competição, mais o São Paulo pagava o que ele recebia de premiação para bicho dos atletas. Entendeu? Então é mais ou menos o que o Botafogo está sofrendo também. O Botafogo foi campeão do Brasileiro e da Libertadores. O Botafogo deve para os seus jogadores essas duas conquistas. Não pagou ainda, né? E tem que Pelo pagar. menos até o momento que a gente está gravando aqui. Mas assim, assim, a lucratividade do clube com o título, ela é muito mais a médio e longo prazo do que a imediata. E assim, não estou justificando a gestão, mas tem muito disso. Só que agora tem que começar a diminuir essa dívida, porque o torcedor está de olho, né? Esse ano já a dívida aumentou. O ano passado, que foi ano de título... esse ano não. O ano passado a dívida aumentou. O ano de título a dívida aumentou. O outro ano a dívida aumentou. O que está acontecendo, errado, né? Porque as receitas aumentam. Então, o que está fazendo com que a dívida não diminua? Perrone, como é que está o sentimento do torcedor são paulino com relação ao Morumbi? O Morumbi é um estádio tradicionalíssimo, já foi o maior particular do mundo, só que o tempo está passando, o estádio está ficando um pouco antigo, né? Tá, a questão de acesso, banheiro, faz tempo que eu não vou no Morumbi. O vestiário do Morumbi, eu sei, acho muito pequeno para São Paulo. A última vez que estrutura, eu fui, tô tentando lembrar a última vez que eu fui no Morumbi. Eu fiz o tour no Morumbi. Tô tentando lembrar a última vez, porque passado, depois acho que talvez tenha sido o jogo que olha isso. Apanhou, o Pato fez um gol pelo Corinthians contra o São Paulo, aquele nos pênaltis. Talvez seja aquele jogo. Que o Rogério adiantou lá. Porque depois daquilo proibiram a torcida. Talvez tenha sido esse jogo. É o último que eu me recordo agora, assim. Faz tempo que eu não vou no Morumbi. Nunca teve estacionamento, tinha um ali fora, eu não sei ainda se funciona, atrás daquele negócio da polícia ali. Como é que tá o Morumbi pro torcedor do São Paulo? Como é que o que vocês querem? Porque eu sempre vejo uma notícia, vai sair a reforma, vai sair a cobertura, vai virar vamos arena. fazer igual, vamos fazer igual o do River, não sei o quê. E acaba que seria para entrar numa dívida igual o Corinthians aí tem problema para pagar. Então, como é que tá a situação do estádio, do Morumbi? Então, vou falar um fato para você e vou falar minha opinião. Tá. O fato é o São Paulo está trabalhando para que em 2030, o ano do centenário do clube, o Morumbi seja um estádio reformado.
E o que quer dizer reformado? Calma, rapidinho. O problema, aí já tem uma treta aí. Outra treta entre os São Paulinos aí, que nunca se sabe qual que é a fundação do São Paulo. Não, é que 30, acabou, né? 35... Não, é 30. Mas era 35. Então. Eu cresci sempre sabendo que o São Paulo era de 35. Eu também. Aí um dia mudou. Aí o Perrone Mas falou fala 30. disso daqui a pouco. É um tema legal pra gente falar daqui a pouco. Eu não sou historiador, né? Eu calculo como sendo 30. Então, sendo 30, 2030 é o ano do centenário. E o São Paulo quer estar com o estádio reformado. O que é o estádio reformado para o São Paulo? É o estádio com todo o entorno adaptado para chuvas, né? Que isso é um toda vez que problemaço, chove, né? alaga, porque ali é um vale, né? E ali tem pontos que alagam muito, principalmente na parte do social do clube. Mas a arquibancada às vezes alaga também um pouco, né? Não alaga mais. A arquibancada não. Depois que nadaram lá, depois que nadaram, não alaga mais. Não. Mas eu vejo muita água caindo, assim, né? Sim. Mas um escoamento de cima, né? Eles colocaram uns canos assim na arquibancada para poder escoar a água da arquibancada e nunca mais teve problema em relação a isso, que eu saiba, né? Não foi noticiado mais. Mas assim, e o que é o estádio reformado? Esse entorno reformado que já está acontecendo, né? Quem passa pelo Morumbi agora está vendo as obras. Mas isso é obra do governo? Governo e prefeitura, junto com São Paulo. E a parte de dentro do São Paulo, o que eles querem reformar? Eles querem criar mais uma área de torcedor, que seria entre a numerada inferior e o campo. Então é algo parecido com o que o River Plate tem no estádio dele. E eles estão pensando também numa cobertura parcial, que é algo muito parecido com o que o Maracanã tem. Lembra que o Maracanã não era fechado. Mas vai... É um pedacinho, sabe? É como se fosse uma rosca, legal, uma rosquinha. Isso. Legal. Entendeu? Como é o Maracanã, com estrutura leve, né? Porque o Morumbi também ele tem um problema, que um lado do Morumbi... Ainda treme? Não treme mais. Treme, mas não treme perigosamente. Mas um lado do Morumbi é na parte de cima da montanha e o outro lado na parte de baixo da montanha. Então você tem que ver certinho como é que você vai colocar uma estrutura daquela sem gerar perigo, né? Então essa é uma previsão que eles têm. Eu até vi um pedaço do projeto, tudo, assim, sabe? Não deu para ver tudo, mas o pedaço do projeto sugere que a ideia está em andamento. Agora vai a minha opinião, tá? Eu acho que o estádio do São Paulo, uma hora, ele vai precisar de uma reforma grande. Mas eu acho que não deveria ser nessa hora, que é a hora que o São Paulo deve pensar muito mais na amortização das dívidas do que na reforma do estádio. É uma opinião particular minha, sabe? Eu acho que o São Paulo primeiro precisa melhorar a sua vida financeira, precisa melhorar o seu sócio torcedor, né? Que tem muita reclamação e precisa, por exemplo, trabalhar para que cada vez melhores e mais patrocinadores entrem no clube, para depois pensar no estádio. O estádio é um dia Mexer não é prioridade agora. Eu acho que não. Eu acho que dá para deixar aí mais 10 anos. Eu vou te falar por quê. Vou te falar exatamente na lata por quê. Vai passar o 2030. O São Paulo entrou no FDIC, então o São Paulo tem que entrar na linha financeira. Então, quer dizer, o São Paulo não vai poder fazer loucura com jogadores, né? Contratando jogadores. Imagina se o São Paulo não tem o Morumbi para jogar num campeonato brasileiro nesses próximos 2, 3 anos. E o São Paulo não tem um time competitivo para jogar o Campeonato Brasileiro. Perder a força de jogar em casa vai fazer muita diferença. A força do São Paulo no Morumbi é que sustenta muitas vezes o time, até para não cair. E outra, o Santos sim, é verdade. Vai jogar no Pacaembu. Vai. A Portuguesa também parece que vai jogar muitos jogos no Pacaembu, embora inclusive o calendário... os dois contra o São Paulo. Inclusive o calendário da Portuguesa é mais curto, mas tudo bem. A Arena Barueri agora é da Leila. São Paulo não ia poder jogar mais lá. Não pode. Entendeu? Ia jogar onde? Então, Se parar para reformar o estádio agora. E principalmente sem dinheiro. Com a estrutura que vai jogar onde? Não tem. Porque o Morumbi vai jogar lá no sintético
O Barueri já virou sintético? Virou já, sintético. Né? Vai jogar no sintético. E cabe 30 mil pessoas, Morumbi cabe 70 e poucas, né? Entendeu? Não, mas a questão não é essa. A questão é sair, tirar a torcida do ficar seu ruim pra habitat caramba. natural num momento delicado para o clube. Um momento que o clube tem que cumprir normas financeiras para que possa baixar essa dívida. Lembra quando eu falei para vocês que tem o caminho rápido e o caminho demorado? O caminho rápido é você ter uma SAF. Porque a SAF, ela perdoa, ela paga essas dívidas. Só que o lado ruim da SAF para o São Paulo agora é que, vamos dizer assim, vamos supor que você tem um carro. Se você for vender o teu carro batido, com o escapamento balançando, com a bateria arriada, você vai pagar, o comprador vai pagar por um preço. Agora, se você vender o teu carro bonitinho, com aquela chapa preta, um carro retrô, é outro preço muito melhor. Certo. Então, para mim, para o São Paulo virar SAF, eu até concordo que o São Paulo tem que estar melhor. Porque hoje o São Paulo vale uma coisa, pelas dívidas, tá? Não é nem pela história, por nada, pelas dívidas. E a SAF vai pagar pelo que é o valor atual do São Paulo. A torcida do São Paulo, num geral, eu sei que nunca uma pessoa pode falar pela torcida, né? Sim. Mas, vendo de fora aqui, eu acho que talvez seja a única torcida aqui que talvez não tenha tanta restrição à SAF, ou eu tô enganado? Tem torcedor que... Os mais jovens, eles querem a SAF, porque eles veem os resultados. Eles veem o Botafogo sendo campeão, eles veem o Atlético Mineiro ser campeão da Libertadores, eles enxergam uma maneira mais rápida de você conquistar título. Já os torcedores mais antigos, eles, como eu, vamos dizer assim, a gente fica reticente, entendeu? Porque, por exemplo, a minha questão não é se é SAF ou se é clube, a minha questão é boa gestão. É o cara fazer uma gestão que a receita seja maior do que a despesa. Sim. Entendeu? A conta simples, né? Eu participei, Alfinete, do único curso de cartola de gestão em clubes promovido pela ESPM, uma faculdade bem famosa aqui de São Paulo, que foi feito pelo São Paulo. Eu participei, eu estava lá entre os 30. E eu lembro de uma frase que o Marcelo Portugal Gouveia, o saudoso Marcelo Portugal Gouveia, falou no início do curso. Ele falou assim, o São Paulo ele tem 3 premissas na vida dele. A primeira é aumentar patrimônio, a segunda é conquistar título e a terceira é nunca ficar no vermelho. Então, se o São Paulo cumprisse o que ele mesmo ensinou para alunos como eu, o presidente na época do Audax, o presidente na época do Mirassol, o presidente na época do Novo Horizontino, se o São Paulo fizesse o que ele pregou nesse curso, na qual eu tenho orgulho de ter um diploma, e é por isso também que eu não participo da vida política, porque a gente entende um pouco mais e prefere tomar a pílula vermelha, né, em vez da azul. Eu não lembro qual que era a pílula do Matrix, mas eu prefiro a pílula da ilusão, entendeu? Que faz com que a gente fique muito receoso com reforma, sabe? Com a compra de um jogador como o Rames Rodrigues, entendeu? Eu acho que o caminho do São Paulo é buscar jogadores que vistam a camisa e que joguem, não precisa ser por amor, mas por vontade de jogar no clube, entendeu? Querer jogar no São Paulo. Porque amor é uma coisa muito, muito subjetiva, né? O Perrone, no futebol, os visitantes ainda estão tomando muita pedrada lá no ônibus? Quando chega no Morumbi, não? Cara, eu não tenho mais... O Corinthians toma direto. Eu não tenho mais notícia disso aí não, viu, cara? Não tenho. Mas assim, sempre numa Libertadores, sabe? Sempre num jogo sempre mais quente. Sempre tem algum negocinho. Não pode, assim. pô. Não pode, lógico que não. Tem que acabar lá no Morumbi. Lógico que não. Claro que não. Não dá, pô. São Paulo sempre foi um exemplo de elegância e tal. Os caras descendo a pedrada lá. Os caras descem a pedrada lá. A torcida do São Paulo mudou muito, né, cara? Não dá. Cara, toda torcida tem o lado positivo e o lado negativo. Não vamos nem... Ô, Perrone, o Marcelo Portugal Gouveia, você citou ele aí, ele foi o maior presidente da história de São Paulo pra você? Junto com o Pimenta, pra mim foi. Pra mim foi. Não só pelos títulos, né, significativos, mas pela forma como principalmente o Marcelo Portugal Gouveia governou. Entendeu? Com transparência. Sabia que o Marcelo Portugal Gouveia,
ele ia pros bares comigo, Marcelo Lima, jornalistas, legal, e ficava batendo papo, ficava falando informalmente do que ele estava fazendo, etc. Era uma época boa, não tinha rede social nem nada. Então, mas era mais fácil para esses caras também circularem sem serem, né? É. E também ganhando tudo naquela época lá. Aí é fácil, pô. O Expressinho ganhava tudo, pô. velho. Ganhava 2 jogos na mesma noite. Aí, isso aí. Aí era fácil, pô. Nem me lembro disso aí. Agora vamos falar do lado dos jogadores ruins, vai. Você falou que tem um corte seu aí que tá eu quero ver. bem viralizado, que você fez o seu São Paulo de todos os tempos. Os que eu vi jogar, né? Os que você viu jogar? Pô, botar o canhoteiro, Que botar timão, velho. Não dá pra botar o canhoteiro, o Relembra Gerson aí não qual vi. que é esse que você fez. Ó, Timaço, velho. melhor São Paulo que eu vi jogar, Rogério Ceni, disputa com o Zete, mas eu tô pegando mais o lado de ídolo também, de né? ídolo também, acho que conta muito. Cafu, pela mesma coisa que o Cicinho. O Cicinho jogou muito, mas o Cafu jogou mais. Apesar de ter saído também de forma conturbada do São Paulo, o Cafu jogou mais. Aí a dupla que eu vi jogar, Oscar e Dario Pereira, não tem como não ser, tá? Apesar de ter muito zagueiro bom. Valber jogava muito, hein? Monstro. E aí na lateral esquerda, uma disputa de posição muito grande, né? Leonardo, Serginho e Júnior. Os três jogaram muito, mas eu fico com o Leonardo. Mas o Leonardo no São Paulo, ele jogou. A melhor fase dele foi de meia, né? Não, ele jogou muito bem como lateral esquerdo. Eu não esqueço o 3-2 em cima do Milan, que ele acabou com o jogo. Ele e o Cereza acabaram com o jogo. Ali ele jogou no meio ali. Não, mas ele jogava muito pro lado esquerdo. Tanto é que o cruzamento. Mas ele jogou no lugar do Raí, pô. Sim. Ele não jogou de lateral esse jogo. Mas eu coloco o Leonardo como por tudo que ele fez no São Paulo. Não, tudo bem, ele cabe ali, pode ser ele. Mas pode caber qualquer um dos três. Eu me lembro que a melhor fase do Leonardo no São Paulo foi na frente, assim como também o Cafu. O Cafu, na melhor fase dele no São Paulo, ele não jogou na lateral. O Tele botou o Vitor pra lateral atrás, em e mundial. jogou o Cafu lá pra frente. Foi a melhor fase mas do São Paulo. Respeita a minha seleção. Mas olha como fala, você acha que eu conheço só o Corinthians? Mas respeita a minha seleção. Mas tá boa a seleção. Então vamos lá. Rogério Ceni, Cafu, Oscar, Dario Pereira e Leonardo. Só as laterais são as laterais da final da Copa de 94. Pois é. Não, era o Branco que tava em 94. Né? É verdade, né? Afinal, o Leonardo saiu antes. Ele foi suspenso, né? Com a cotovelada lá. Sim. O Leonardo dá a cotovelada e entra o Cafu. Lateral direito pra jogar na esquerda, não entra o Branco nesse jogo. Isso. E aí você no meio campo, o meu campo é o meio campo que joga. Né? Eu não vi o Chicão jogar, né? Então... mas eu vi o Pintado. Mas mesmo assim, eu vou colocar o Toninho Cerezo, que fez muita diferença. Jogava demais. E o Mineiro, que fez o gol. E também jogava demais. Antológico gol. Jogava demais. Mas você pode colocar qualquer... Um Mineiro bem marcador, né? Um jogador de marcação. Né? A turma mais nova pega e fala, cadê o Kaká aí? Cadê o Kaká? O Kaká foi aquilo. A melhor época do Kaká foi no Milan, não foi no São Paulo. Não. Né? Kaká voltou, sim, verdade. Fez uma trajetória, foi fulminante no Rio São Paulo, mas Garoto, saiu, foi pro Milan. Jogou bola mesmo no Milan. Real Madrid e depois nem voltou no pro São Real Paulo. Não jogou nada. Não jogou, foi no Milan. Mas aí eu não ponho o Kaká. É o Mineiro e o Toninho Cerezo e o Raí na frente. O Raí como camisa 10. Eu não vi o Pedro Rocha, que pro meu pai era melhor que o Raí. Mas eu não vi, então não dá pra pôr. Não dá pra pôr o Gerson. Mas não ganhou que o Raí ganhou, de jeito nenhum, né? Não. Sim, tem sim. Isso também. Não, o Raí era espetacular, fenomenal. E aí eu tenho 3 atacantes. Eu tenho o Miller no lado direito, que pra mim é top 3 de jogador. Joga até hoje jogar. O homem nos eventos, come a bola. É top 3 pra mim. Louco. Pra mim é top 3. Joga muito. Centroavante, com muito pesar, eu não coloco o Serginho, que foi o maior centroavante, o maior fazedor de gol, o maior artilheiro do São Paulo. É o Careca. É o Careca, não tem jeito. Não tem nem o que discutir. E até porque o Careca fez um gol que eu tava no brinco de ouro lá, cara. Um gol que eu, quase morreu. Eu quase morri. Eu tinha, sei lá, 13 anos, eu quase morri naquele gol. E 13 ou 15 anos, eu quase morri. E no lado esquerdo, aí muito velho vai concordar comigo, cara, que é o Zé Sérgio, cara. Porque naquela época... Todo mundo viu o Zé Sérgio jogar? Eu vi o Zé Sérgio jogar. O Zé Sérgio jogou no time dos anos 80, que eu comecei a ver jogar. Eu comecei a ver o São Paulo com o Zé Sérgio, o Serginho, né, o Renato Pé Murcho, né, o Oscar Dario Pereira, o Getúlio, o GG da Cara Grande, o Marinho Chagas, depois foi o Nelsinho.
Eu vi esse time no Sidney. São Paulo. Não, Sidney veio depois. Depois. Sidney foi em 85. Sidney foi no tempo do Cilinho. Aí veio os menudos, né? Dos menudos. Foi 84, 85. Eu comecei... o que eu lembro... Eu vou pro Morumbi desde os 2 anos de idade com meu pai me segurando no ombro, mas não lembro. Eu comecei a lembrar no começo dos anos 80. O São Paulo bicampeão, 80, 81. Eu lembro. Entendeu? São Paulo, aquele campeonato, eu não lembro se era 83, o brasileiro que o São Paulo ganhou de virada do Botafogo, 3-2 no Morumbi. Eu lembro, não do jogo, mas eu lembro de eu e meu pai não conseguia entrar, porque as bocas lá da arquibancada estavam todas cheias. Naquela época era 120 mil pessoas, era outra história. Agora vamos falar do pior dos piores? Essa eu tô curioso. A gente falou, Tô a gente curioso, só fez velho. tudo isso aí Pra pra chegar relembrar nesse. tua postagem, que... porque como você fez essa postagem aí lá em outro programa, a gente vai fazer aqui ao contrário e falar do pior São Paulo que você viu jogar. Aí agora vai, hein? Que também andou tendo grandes reforços nos últimos anos. Hein? Teve 2 ou 3 reforços aí nos últimos anos. Vamos lembrar, vamos ver se eu consigo te ajudar. Eu fiz o meu ranking em 2016. Já mudou. Então agora eu já mudei 3 do meu ranking. Chegou uma galera aí. Vamos lá. Goleiro, Alencar. Não tem como não ser. O Alencar entrou numa roubada no São Paulo contra o Vasco, tomou 7 gols e nunca mais jogou. Coitado, então não tem como não ser o Alencar, né? Pô, E olha que você tem azarado, bastante gente para concorrer. Você tem Sidão, você tem o Denis, né? Mas o Alencar, ó, concura aí. Alencar não tem como. Coitado, Alencar. Lateral direita, Luiz Paulo ET. Esse cara, Nossa, quando o São meu Paulo Deus. anunciou esse cara, era a época do Carpegiani. Eu lembro que eu fui com meus amigos na porta O técnico do melhor time é o Tele, né? do Melhor é o Tele. É, Eu lembro que eu fui na porta do CT com alguns amigos e teve um amigo nosso que eu não vou poder falar aqui abertamente porque ele morre de vergonha. Hoje é um jornalista renomado. Ele foi vestido de jogador do São Paulo. E aí o Carpegiani perguntou pra ele, mas por que você tá assim? Ele falou, pô, se o Luiz Pauletê pode jogar, eu também posso. Eu vim pra jogar também. sacanagem, velho. Hoje ele morre de vergonha, Olha a mas resenha. ele foi autor disso Quem aí é? que eu Fala tava fora do junto. microfone. Não, eu vou falar depois. É um dos que eu imaginei que pudesse ter sido. Então, é louco, né? Esse era louco. Esse Aquela carinha de santo lá no programa não cola não, era louco. E vamos lá, dupla de zaga. Quem vem? Paulão de Ismaio, eu ia lembrar dele. Paulão pô. Ismaio. Essa Conhece o imagem- Paulão. não pela técnica, mas pela Pelo apresentação. Pelo desmaio. O cara não deixaram o cara tomar café da manhã, cara. Apresentaram, acho que foi em, sei Paulão lá, desmaio. foi no interior. Então, mas se você pegar essa imagem, Eu conheço, ele tá conheço. num lugar meio... nas paredes meio descascado. Ele tá Ele com tá a no camisa interior. do São Paulo, Tá em Walking uma Dead. camisa comprida por baixo, um moletom, alguma coisa sei assim. lá. É muito fora do que a gente tava acostumado a ver no E São ele Paulo. foi indo pra trás, assim. Foi. Ele foi falando e foi indo pra trás e ele foi encolhendo. Você sabe que virou bandeira isso, né, no São Paulo. Tem bandeira. Tem bandeira do Paulão Desmaio, Desmaio tá de lá sacanagem. no Morumbi. Vai que o time tá bom. E Reginaldo Cachorrão. Reginaldo Cachorrão. Esse também não era um pode grosso faltar. de primeira Esse grandeza. É craque de bola. Substituiu pra mim o Ameli, que era outro grosso de primeira, um argentino Ameli, grosso, Ameli. Lembro do Ameli. que no primeiro jogo do foi River, expulso. Veio do Ou River. foi pro River Não, depois. veio do River com toda a pompa e depois foi Ele era embora. bom. Ele era bom no River, lembra? Então, mas Aqui- aqui... Lá aqui, ele uma era decepção. bom porque você não via o jogo do River. E na lateral esquerda, mas é o Reginaldo Cachorrão, não é o Ameli, não. Na lateral esquerda eu mudei a minha opinião. Quem? Antes era o Lino. Não sei se vocês Lino, lembram do fraco Lino. Lino. De nome O eu Moreninho, É que o Lino dava dó, Acho não dava raiva, acho ele que eu dava lembro. dó, era diferente. Eu lembro. Mas hoje eu vou pegar um cara, quer dizer, hoje não. Eu atualizei, né, de 2016 com um cara que, pô, veio do Boca Juniors, Putz, era capitão Clemente. do Boca. Clemente. Nossa senhora, jogou Esse nada cara, mesmo. além de não ter jogado nada, foi expulso em 2, 3 jogos, depois sumiu, só ficou treinando, Horroroso. roubou dinheiro do clube. Tá assim, na cara dura, só faltou falar, ó, vim aqui pra roubar o dinheiro do clube. Tá boa, a seleção tá boa. Né? Dos piores tá boa. A gente tem no meio campo uma dupla gringa, que poderia ter até uma Tossas dentro, mas não tem, Carabali e o Picon. Esse eu não lembro. Eram dois jogadores assim, então, mas Jogou quando no São Paulo? medonho, anos 90, depois da Era Tele. Começou a vir uns bagre de primeira, assim, no São Paulo, depois da Era Tele. Carabali era equatoriano, né? Eu acho que era, Acho que o esse eu lembro. colombiano, Agora o outro eu não lembro. E no meio campo era o Sierra. O Sierra, O Rames não é que ele era tomou a ruim, vaga. o Rames tomou a vaga, pelo O amor de Rames- Deus. O Sierra pelo menos jogou um pouco.
O né? Rames nada. O Serra desceu de Eu helicóptero lembro no Morumbi. disso, eu E lembro. pelo menos o São Paulo não fez essa bobagem de botar o Rames para descer de helicóptero no Morumbi também. Mas o Rames roubou o São Paulo. Chinelinho. Roubou. Roubou Chinelão, o clube chinelaço. antes do São Paulo, acho que é o Olympiacos, se eu não me engano. Não, ele tá fazendo uma coleção. Tá. Tá no Raio Não, é Vallecano, golpe. né? É golpe. É golpe. Golpista. E joga muita bola na Colômbia, né? É golpe. Tem até um aplicativo que o São Paulino fez, que é o presidente do Leão com o telefonema do Rames, assim, tipo, e aquele Bina, é golpe. Golpe, não atenda. É golpe mesmo. É. Total. E aí depois a gente tem o ataque gigantesco aí, né? Um trio de ataque fenomenal. Rondon, Nossa, lembram do Rondon? Claro. O Marechal Venezuela. Rondon, Horroroso. né? Chamava de Marechal Rondon. Horroroso. Aí o centroavante é o Pablo, não tem como não ser. Pablo. Coitado Porque o do Pablo. Pablo tá Pablo escanteado. também, o Pablo também é coitado, mas é que o Pablo entra aqui porque o Pablo foi uma das maiores contratações da história do clube. Todo mundo queria ele. O Flamengo estava disputando com o São todo Paulo. mundo queria. Né? Ele deu uma Mas isolada meu no jogo contra foi o Palmeiras, na foi minha nossa. muito mal. E aí um outro centroavante também, que esse aí eu não sei se vocês vão lembrar, mas acho que sim. É um jogador que no Goiás, ele foi artilheiro do Goiás um ano antes do São Paulo contratar no Campeonato Brasileiro. Quem que é esse cara? Dil. Dil? Vocês lembram do Dil? Lembro do Dil. O Dil fez um gol no São Paulo. Foi no último jogo do Campeonato Brasileiro. A gente fez até bolão pra saber quando que o Dil ia fazer gol. Eu lembro do Dil. Show de bola aí, ó, esse Nossa time do senhora, São Paulo. E o treinador? É isso, pra fechar tem que ter um Então, treinador. ó, o treinador não é que ele seja ruim, mas no São Paulo eu não gostava dele. Eu gostava de xingar ele, que era o Oswaldo Oliveira. Achava um treinador bem Você fraco. acha o pior da história do Cara, São Paulo? Tem muito treinador no São Ruim Paulo ali, né? que eu não considero pior, assim, que o... Tem Vadão, mas o Vadão foi campeão. Tem o Ney O Kaká, Franco. inclusive. Ney Franco Ney Franco. foi campeão. É. Então não dá pra falar, porra, o Ney Franco foi pior. Mas o do que Vadão subiu o Kaká, né? Hein? O Vadão não Então, subiu. então, Não dá pra- tem o Osório que É. chegou e foi embora. Pô, eu não vou falar que foi o Doriva, porque o Doriva foi um bom jogador de dentro. Então, tipo, o Doriva caiu de paraquedas no São Paulo. Então eu vou falar o Oswaldo de Oliveira mesmo. Oswaldo de Oliveira. Caraca, não Ele realmente não foi bem no São Paulo mesmo. não Ele lembrava. foi melhor no Corinthians e no Palmeiras. Muito melhor no Corinthians, por sinal. Né? Ó, tem uns outros aqui, hein? Sérgio Baresi. Sérgio Baresi, esse era da molecada, né? Sérgio Mas, Baresi. foi, Depois mas subiu. foi do Subiu, o Adilson subiu. Batista. O Adilson foi bem mal. Ah. Dá pra colocar o Adilson junto com Começou o a resenha, Oswaldo. Ali de dupla, igual tem. Faz uma dupla aí. Uma Auxiliar. salva de palmas para Daniel Perrone. Rapaz, fera demais. Estamos chegando aí Fera, no Perrone, no demais. horário do estúdio. Aí, Perrone, queria te agradecer por esse papo Ah. esclarecedor sobre o São Paulo. Muito bom. Tenho certeza que o torcedor do São Paulo vai gostar muito de ver aqui o programa completo e até os cortes. E acho que tem muito assunto legal. Acho que coisas que você falou aí sobre a diretoria, sobre o estádio, são informações bem relevantes para esclarecer um pouco o 2025 aí do torcedor são paulino. E a sua expectativa que é positiva para o ano. Me surpreendeu. Eu não imaginei que você tivesse com tanta... Mas eu acho que pode dar algum samba aí no São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Queria te agradecer por ter vindo. Tava te devendo esse programa aqui. Sim. Tava te devendo esse programa aqui. E para fechar, conta rapidinho aí o que o Perrone tá fazendo aí que a gente precisa entregar ao estúdio. Então, 2025 é anos de 20 anos do Trimundial, né? Então eu vou relançar os meus 2 livros, né? Tô vendo quando, mas eu vou Quando você relançar. relançar, vem aqui, tá? É, A gente aí a faz gente um vem aqui programa pra fazer um- especial do Bom livro. demais. Tá bom. Aí. Por enquanto é isso, gente. E pra me achar é só colocar no AI do WhatsApp lá, do Daniel Perrone, que ele vai dar toda a ficha, Aparece a capivara, quanto que eu tô devendo. Show Muito de bom, bola. muito Perrone, brigadão, viu, meu irmão? Obrigado. Tamo junto, gente. Sucesso pra Abraço. você aí. Foi um nesse prazer. ano. Esse programa é de torcedor, cara. Gosto disso. Legal. Então, quando você lançar o livro, volta aí que a gente faz um especial do livro. Fechado. Bom Fechou? demais, bom demais. Alanzito, Tamo junto, obrigado. É nóis. Pra gente, cima. obrigado. Estaremos em breve de volta com o Deus Zebracast. Uou. E um abraço pro pessoal da Coro 50 aqui, Opa! ó. Vai lá, tá É. aí. Coro 50. Qualidade. Produtos exclusivos. Em Qualidade. breve de São Paulo, quem sabe, hein, Perrone? Aí eu te aviso lá. E um abraço pra turma do Sete Mares também. Melhor restaurante de frutos do mar disparado. Um abraço, tamo junto e até a próxima. Uou.